Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose. Venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740. 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Ferroviária, Corinthians, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. Marco Guarizo. 3h35, CBN Campinas, agora também já no YouTube, hein? Você quer acompanhar a gente com imagens, é só entrar no YouTube da CBN Campinas. Vai dando uma fortalecida lá, o futebol, grande sucesso no YouTube da CBN, já passamos de 10 mil inscritos no canal e queremos muito mais. E você vai acompanhando também a transmissão no YouTube da CBN Campinas, já estamos no ar. E vamos ouvir os personagens da partida de daqui a pouco, às 4h no Brinco de Ouro. Quem fala pelo Guarani sobre a expectativa desse jogo decisivo é o zagueiro Ronaldo Alves. É realmente um jogo importante, né? É um adversário duro, difícil, também buscando o mesmo objetivo que nós, né? Mas nos preparamos bem essa semana para nos concentrar, nos capacitar, né? Fortalecer o grupo, né? Para que a gente venha sábado fazer um grande jogo, né? Desde já contamos com o apoio e a força do nosso torcedor para que ele esteja presente junto conosco aqui, para que a gente possa juntos buscar os nossos objetivos e o objetivo do clube e todo mundo aí, se Deus quiser, sábado, né, com uma grande vitória, a gente buscar nossa classificação aí futuramente. Manter a consistência, né? Eu acho que é um fator principal, né? Manter um padrão, né? Jogando dentro de casa, um fator casa. Nós temos que ser muito forte, né, ao lado do nosso torcedor. A semana foi boa, produtiva também, para que a gente trabalhasse em cima daquilo que foi positivo, daquilo que foi negativo, para que a gente venha, né, crescer cada vez mais e venha ter uma atuação consistente, né? Como eu falei, jogando dentro de casa, a gente tem que se impor o mando de campo e com certeza a gente vai fazer uma grande partida ao lado do nosso torcedor. Ronaldo Alves, zagueiro do Guarani, confirmado pelo técnico Daniel Paulista para a partida de daqui a pouco. E falando em técnico, o Elano, treinador da Ferroviária, fala que o jogo de hoje é uma decisão. Obrigado, boa tarde. Primeiro que eu não posso te dar essa informação, né? Segundo, conheço o Guarani, sou formado no Guarani, né? Clube que eu tenho um grande carinho. É um jogo importante para as duas equipes, vamos dizer assim, que se baseia numa grande final. Esse é o espírito, esse tem sido a nossa semana, a nossa preparação para um grande jogo que nós vamos enfrentar em Campinas. É o técnico Elano. Tá bom, não te perguntei nada, Elano, mas tá bom, você falou que não pode dar mais brincadeira à parte. Ele respondia a uma questão sobre a escalação do time que agora já está confirmada. Carlão de Freitas, a gente ouviu aí personagens da partida, o zagueiro do Bugre, o treinador da Ferrinha, e não tem como não ter um caráter de jogo decisivo, né? A gente pegar a classificação da Ferroviária, por exemplo, tá 5 pontos atrás do São Bernardo, mas com um jogo a menos. Ela tem uma situação parecida também de escapar do rebaixamento, mas de ainda poder se classificar para as quartas de final, né, Carlos? Até em virtude deste jogo a menos, né? Embora seja contra o Santos, uma grande equipe, mas a gente sabe também que o Santos não passa por um bom momento.
E a Ferroviária encara, sim, com uma decisão, tem todo esse clima, né? Esta pimenta do Elano ser revelada no Guarani, já passou muito tempo, mas sempre existe aquela coisinha, né? Um gostinho especial, até em ganhar em Campinas. O Elano mora em Limeira ali, mas frequentemente está aqui na nossa cidade. Mas um jogo duro, um jogo muito complicado, a Ferroviária vem para um caráter de decisão. Precisa também dos 3 pontos num primeiro momento para escapar de uma zona incômoda, depois sim pensar até numa classificação, e o Elano já disse aí, encara como um jogo forte, encara como uma decisão, então não tem jeito, não tem como escapar, não vai ter moleza. O Guarani vai encarar uma equipe muito forte, uma equipe que está descansada, não teve o jogo contra o Santos, tudo bem que o Guarani também jogou no último domingo contra o Palmeiras, mas a gente sabe a maneira como foi o jogo. Então a Ferroviária chega mais descansada para esta partida, mas é um jogo em que eu coloco assim um leve favoritismo do Guarani por jogar em casa, jogar no Estádio Brinco de Ouro, é sempre algo importante para o Bugre, mas é um jogo muito equilibrado, um jogo em que o Guarani vai ter que ter muita força, não pode ser aquele Guarani do jogo contra o Santo André, principalmente o Guarani do segundo tempo, com muitos erros defensivos, notadamente pelo lado direito de defesa, as bolas aéreas todas entraram do time do ABC e por isso o Guarani está hoje nesta situação um pouquinho mais complicada, mas que uma vitória pode aí abrir um caminho interessante para o futuro do Bugre dentro do Paulistão. Já já a gente vai destacar em definitivo a partida do Bugre com a Ferroviária. Agora vamos ouvir os personagens também da partida das 6h30 na Neoquímica Arena. Fiz uma pergunta na entrevista coletiva para o técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, se um ponto lá na Neoquímica Arena não seria de todo ruim para a Ponte apostar todas as fichas na última rodada contra o Ituano. Vamos ouvir o que respondeu o treinador da Ponte. Olha, é um time grande, um time que está com sua vida resolvida na competição, está buscando melhora de performance, até mesmo em função da mudança de comando, né? E a gente tem outros objetivos em relação a essa partida. A gente não pode entrar para o jogo pensando que o empate ele é o melhor resultado, circunstancialmente pela grandeza do Corinthians. Com o passar do tempo no jogo, com as coisas que podem acontecer, daqui a pouco, um ponto ele pode ser importante. Mas nós temos que entrar com o intuito de fazer um jogo super competitivo e fazer um jogo com pensamento de vitória. Tudo que eu frisei é isso aí. Circunstancialmente pode ser que o empate seja bom, mas a princípio nós não podemos pensar nisso. E do lado do Corinthians, o goleiro Cássio também não fala com um certo desdém que o Corinthians poderia ter por essa partida contra a Ponte por já estar classificado. Está se preparando para fazer uma grande partida na frente da nossa torcida, em busca de mais uma vitória. Conseguimos a classificação em primeiro, nós temos que buscar a melhor pontuação possível para poder sempre estar jogando na frente da nossa torcida. Então, fazer uma grande partida, fazer um grande jogo, adaptando cada vez mais com o trabalho do professor, se adaptando, se entregando, se dedicando o máximo para evoluir, para crescer e dar continuidade ao nosso trabalho. Voltando à Neoquímica Arena para um rápido comentário do Gabi Castro. Se o Cássio que falou aí for poupado pelo técnico Vitor Pereira, o Matheus Donelli está machucado. E seria a oportunidade da estreia do Ivan contra a Ponte Preta. Será, Gabriel? O Gabriel Castro não está no momento. Ele mandou mensagem aqui, o âncora que se enrolou. Carlão, jogo pro Ivan estrear ou não? Pode ser, seria algo interessante, algo importante pro Ivan começar a cavar o seu espaço dentro do Corinthians. A gente sabe a dificuldade que ele pode enfrentar, porque o Cássio é um ídolo, o Cássio é uma referência, o Cássio é muita história no Corinthians, mas o Ivan também tem o seu valor. E que ingrediente, né, contra a Ponte Preta, numa situação de calamidade que a Ponte Preta vive, mas o Ivan é profissional, pode ter o carinho pela macaca, mas se ele entrar para defender o gol do Corinthians, ele vai entrar com muita força, com muita galhardia para impedir que a Ponte faça gols. Daqui a pouco, então, depois de Guarani Ferroviária, às 6h30 da tarde, a gente começa um pouquinho antes a transmissão com a ancoragem do Rafael Pio e direto da Neoquímica Arena, a transmissão do Carlos Cabela com o Gabi Castro e Adriano Almeida para Corinthians e Ponte Preta. Mas agora vamos em definitivo para o jogo entre Guarani e Ferroviária.
essa grande decisão que acontece daqui a pouco. Você segue mandando sua mensagem aqui na CBN Campinas para 19991869070. Já pode mandar a mensagem no YouTube também, como o Júlio César Pires está fazendo. Dali Guarani. Oi, CBN Campinas. Luciano Inácio, morador Eleutério, distrito de Itapira. É corintiano. Vai torcer, vai ter a transmissão do jogo entre Corinthians e Ponte aqui também. Obrigado, Luciano, seja bem-vindo. Léo Tonin, o Guarani já está definido? Já sim, viu, Guarizo? E a Ferroviária? Já também definida, só um detalhe, né? Os dois times já estavam aqui batendo aquela bolinha, fazendo o processo de aquecimento, já deixaram aqui o gramado, já desceram ali pro vestiário, daqui a pouco sobe de forma até oficial. Com esse solzão, essa lua no Brinco de Ouro que você está vendo aqui na transmissão do YouTube. Gente que veio a pé andando aqui no centro de Campinas, chega suado aqui. E agora, direto do quente Brinco de Ouro da Princesa, para uma quente partida entre Guarani e Ferroviária, Léo Tonin apresenta aqui na CBN Campinas os artistas do espetáculo. Futebol, vamos CBN. Guarani. Alô, torcedor bugrino! Time escalado e confirmado pelo técnico Daniel Paulista. Joga com Maurício Kozlinski, camisa número 30. Matheus Ludic, número 2. Ronaldo Alves, 22. João Vitor, camisa 28. E Matheus Pereira com a 16. 98, Madison. 23, Índio. 10, Giovanni Augusto. 97, Thiago. 99, Ronaldinho. 11, Lucão do Break. Confirmando a equipe titular do Guarani. Maurício Kozlinski, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, João Vitor. Matheus Pereira, Madison, Índio, Giovanni Augusto. Iago, Ronald e Lucão do Break. À disposição no banco de reservas, o técnico Daniel Paulista conta com Rafael Martins, Hernando, Bruno Silva, Eduardo Persson, Vitinho, Nicolas Careca, Lucas Venuto, Renanzinho e Matheus Souza. O povo está feliz em futebol com a Ferroviária. Ferroviária. Alô, torcedor da Ferrinha, time escalado e confirmado pelo técnico Elano. Joga com camisa número 1, Saulo. 2, Bernardo. Camisa 13, Bruno Leonardo. 4, Didi, meia dúzia, João Lucas. 8, William Correia. 10, Tomás. 5, Guilherme Nunes. 7, Igor. 11, Orejuela. 9, Bruno Mezenga. Confirmando a equipe titular da Ferroviária: Saulo, Bernardo, Bruno Leonardo, Didi, João Lucas, William Correia, Tomás, Guilherme Nunes, Igor Orejuela e Bruno Mezenga. À disposição no banco de reservas, o técnico Elano conta com Léo Val, Arthur, Léo Rigo, Marquinhos, Breno Lopes, Vitinho, Gleison, Charles, Neto, Júlio Vitor, Vital e Rafael Luiz. A arbitragem do jogo. Apita o jogo, Thiago Luiz Scarascati. Auxiliar número 1, Luiz Alberto Andrini. Auxiliar número 2, Alberto Poleto Macieira. No VAR, Daiane Muniz dos Santos. E o quarto árbitro, José Guilherme Almeida. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Carlão de Freitas, em 13 minutos a bola rola no Brinco de Ouro. Quem está acompanhando a transmissão no YouTube da CBN Campinas, é só colocar lá youtube.com/CBN Campinas, a nossa transmissão ao vivo. A gente vê um público ainda pequeno no Brinco de Ouro, pelo menos na parte das vitalícias, e a passada ali que os nossos colegas deram nas cabeceiras, ou na cabeceira, né, na entrada principal do Brinco de Ouro também, pouco público, mas claro, a gente sabe, né, o torcedor sabe que a cabine do Brinco fica abaixo do tobogã, então não dá pra gente ver o público no tobogã, mas o torcedor bugrino tem que incentivar esse time hoje bastante modificado. Carlão, o que esperar dessa partida contra uma Ferroviária, né, em clima de decisão, como disse o técnico Elano? É verdade, Guarizo, não tem como fugir deste clima, não tem como fugir desta responsabilidade. O Guarani joga em casa, joga diante do seu torcedor, precisa dar uma satisfação.
esse grupo do Guarani não é grupo para estar brigando para escapar do rebaixamento, é grupo para lutar pela classificação e de repente uma vitória às portas da fase quarta de final do Campeonato Paulista, elas podem se abrir para o time de Campinas, mas vai ter que jogar, talvez o que não jogou nesse Paulistão, não sei, o Guarani fez boas partidas, né? Contra o São Paulo, contra o Santos, o próprio derby. O primeiro tempo contra o Santo André também foi uma partida agradável, em que o Guarani até construiu uma vantagem por 2-0. Então tem que ser este Guarani, destes momentos que eu citei até aqui no Campeonato Paulista. Um Guarani decisivo, um Guarani inteligente, um Guarani intenso. Não o Guarani do jogo do Mirassol, não o Guarani do jogo contra o Santo André o segundo tempo, porque se for esse Guarani a situação pode se complicar, até porque nós ouvimos aí as declarações do Elano, a Ferroviária vem para buscar pontuar, para buscar a pontuação de escapatória de rebaixamento e quem sabe também brigar por uma classificação. E tem uma equipe forte, tem uma equipe que consegue fazer frente a grandes times que estão disputando o Campeonato Paulista, inclusive o Guarani. Então é um jogo perigoso, um jogo muito forte. Eu disse durante a semana e hoje também que é um jogo mental, e essa parte mental está complicando o Guarani, principalmente esse jogo contra o Santo André. Por que eu cito sempre esse jogo? Porque até agora, Guariz, eu não me conformei com esta partida. Não existe você estar vencendo por 2-0 e comandando as ações do jogo e perder da maneira que perdeu, com 3 bolas aéreas, com jogadas pelo lado esquerdo a todo instante. Então foi um jogo em que está custando até uma situação mais tranquila para o Guarani em termos de classificação no Paulistão. Mas já passou. Santo André tenta resolver a sua vida lá em Diadema e o Guarani necessita resolver a sua vida aqui em Campinas diante da Ferroviária. Alguns desfalques, como você disse, mas tem a volta aí do Matheus Pereira do lado esquerdo. No sistema defensivo, João Vitor e Ronaldo Alves, né? O Guarani já vem desfalcado aí no sistema defensivo, uma vez que o Derlan não joga. No meio campo, uma troca, pelo menos na minha visão, inesperada do Daniel Paulista. Sai o Bruno Silva e entra o Madison. Não que o Bruno esteja fazendo um excelente Paulistão, mas é uma referência dessa equipe, é o capitão, é o cara que passa a segurança. Não vivia um grande momento, é bem verdade, mas ele aposta no Madison. Deve ter treinado bem durante estes dias. O Guarani teve aí bons dias, uma semana cheia aí para trabalhar, e o Madison ganhou a posição. O Daniel Paulista que comanda, e na avaliação dele o Madison fez aí um trabalho melhor, por isso ganha a posição. Mas taticamente não muda. Madison e Índio vão formar aí a dupla na volância bugrina, e o Giovanni Augusto sendo o cara da criação. O ataque não tem o Júlio César, isso pode atrapalhar, até porque o Júlio César eu também considero como uma das referências técnicas dessa equipe e vinha fazendo boas apresentações. Entra o Ronald, que é característica de velocidade. O Iago está recuperado de lesão no pubis e vai para o jogo, um reforço importante. O Iago não vinha jogando, por isso o Maxwell foi escalado no jogo contra o Palmeiras. Inclusive o Maxwell não está nem no banco, né? Olha só, não está nem no banco. E forma aí esse ataque com o Iago, com o Ronald, os dois pelos lados, e o Lucão do Break, o cara da conclusão, para tentar realmente colocar essa bola para dentro, para fazer com que o Guarani vença o jogo. Do lado da Ferroviária, alguns cuidados o Guarani precisa tomar, lógico, com o Bruno Mezenga, canhoto, bom, referência, centroavante. Tomás, que é o cara que vai armar o jogo, é aquele Tomás, né, ex-São Paulo, ex-Inter de Limeira. Do Jorge Wilstermann, né? Do Jorge Wilstermann e tal. E o volante é o William Correia, que a gente sabe, um jogador que faz a transição, um jogador alto, tem uma bola aérea importante. As laterais também, o Bernardo com o João Lucas, principalmente do lado esquerdo. Um jogo duro, um jogo forte, um jogo de um nível alto, temperatura alta pode atrapalhar também o desenvolvimento, principalmente na primeira etapa, mas estas adversidades o Guarani tem que esquecer, pensar nessa Ferroviária, vencer o jogo para exterminar qualquer possibilidade de queda e aí sim pensar aí num futuro duelo contra o Corinthians numa fase quartas de final de Paulistão. Para completar teu comentário, Carlão, em cima do que você falou da partida contra o Santo André, que o Guarani no segundo tempo desapareceu do jogo, né? Deu campo para o Santo André jogar e o placar acabou refletindo isso. A gente tem nesse momento no Brinco de Ouro temperatura de 29 graus, umidade relativa do ar em quase 60%. É um calorão, você chegou aqui agora há pouco, mesmo vindo de carro, suado. Sem dúvida. Né? Isso pode interferir na atuação do Guarani de dar uma segurada no primeiro tempo, ou o jogo de hoje não permite que isso aconteça, Carlão? Guariz, o jogo de hoje, na realidade, ele não permite. Ele não permite.
Mas evidentemente o calor ele atrapalha demais. Exemplos não faltam, né? Vou até citar o Guarani lá no Rio de Janeiro, contra o Maricá pela Copa do Brasil, um calor senegalês, né? Um calor em que a sensação térmica no Rio de Janeiro era de mais de 40 graus. Então é um absurdo, não tem como você ter qualidade no futebol diante de uma fornalha dessa, então pode atrapalhar. Mas não tem jeito, é jogo decisivo. Se fosse à noite com chuva, mais calor do que agora, né, com esses 29 graus no estádio Brinco de Ouro, o Guarani vai ter que ultrapassar esses obstáculos, vencer, convencer e aí sim pensar numa situação melhor em termos de Paulistão. Carlão de Freitas vai acompanhar Guarani e Ferroviária e trouxe o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Guarani e Ferroviária. Marco Guarizo. Faltando 5 minutos para a bola rolar, times em campo, expectativa crescendo, as emoções de Guarani e Ferroviária a partir de agora com ele. Boa transmissão, Roger. Obrigado, Guarizo. CBN já ao vivo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde nesse momento Guarani em campo, Ferroviária também em campo. As equipes vão respeitando o hino nacional do Brasil. A equipe do Guarani com meias e calções brancos, camisas verdes, a Ferroviária com calção e meia grená, camisa branca, goleiro Saulo, interminável de 36 anos, veste preto, goleiro Kozlinski. Boa sorte, que você faça os milagres hoje também. Ele está de amarelo, arbitragem de azul celeste, um gramado impecável como sempre aqui no Brinco, onde fala ao vivo a CBN Campinas. Você quer confirmar se estamos realmente ao vivaço? youtube.com/CBN Campinas, com imagens do estádio para você. Lá você está acompanhando nesse momento os times perfilados e a torcida. Nós estamos obviamente debaixo aqui do tobogã. Você vai ver a torcida lá do outro lado, nas cadeiras cativas, nas numeradas vitalícias do Brinco de Ouro da Princesa, com imagens youtube.com/CBN Campinas. Já estamos ao vivo nos 99.1, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br e também em todos os demais aplicativos de rádio que você tem instalado no seu telefone celular. Já aguardando a sua participação pelo chat do YouTube, CBN Campinas, também pelo WhatsApp 991869070. Público ainda vem chegando, muito calor em Campinas. Restando 4 minutos para a bola rolar desse sábado especial. Um sábado de divisor de águas para o futebol de Campinas, porque Guarani e Ferroviária vão jogar aqui às 4. Depois, às 18h30, tem Corinthians e Ponte Preta. Carlos Cabela vai transmitir com Adriana Almeida, Gabi Castro, Rafa Pio, direto de Itaquera. A equipe CBN Campinas já está na capital paulista, na Zona Leste, em Itaquera, direto da Neoquímica Arena. Os 2 jogos em loco para você, a CBN respeitando o torcedor de Campinas. Léo Torim, mais um destaque do Guarani, mais um destaque da Ferroviária, porque já tem bola rolando em Campinas, Léo. Os jogadores já se cumprimentando. Daqui a pouquinho a bola rola, a Rádio CBN Campinas ao vivaço aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Expectativa muito grande com relação ao histórico, né? 100 jogos já fizeram o Guarani e Ferroviária. O Bugre
ele tem vantagem, 50 vitórias do Guarani, 23 empates e 27 derrotas. Uma vantagem que tenta aí fazer valer a pena na partida de logo mais, somar mais 3 pontos e principalmente deixar para trás, tirar aquela sombra da zona de rebaixamento, quem sabe já mirar numa classificação da próxima fase. Já um destaque da equipe da Ferroviária com relação ao atacante Orejuela, que veio do Deportivo Cuenca, do Equador, fez até agora 5 jogos dos 7 aí que acabou jogando, né, diante da equipe, ou frente à equipe da Ferroviária, tem 28 anos e busca o seu primeiro gol na competição. 1 minuto e 42 para a bola rolar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Colocando agora o som da torcida para você. Para você que está em casa acompanhar, você vai ficar dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani à esquerda no seu rádio batendo bola, já fazendo o seu processo final de aquecimento. À direita, a equipe da Ferroviária, também fazendo o mesmo. A arbitragem conversando com os capitães. O capitão da Ferroviária é Bruno Mezenga, experiente atacante, camisa 9. O capitão da equipe do Guarani é Ronaldo Alves, depois a saída de Bruno Silva. Não joga hoje Bruno Silva. Guarani com 5 mudanças para o jogo de hoje. Em 1 minuto a bola rola aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 29 graus a temperatura. 29 graus a temperatura aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouco você vai acompanhar direto da Arena em Itaquera. Corinthians e Ponte Preta. Aí a torcida dando realmente o seu espetáculo, aparecendo aqui na CBN Campinas. Isso é importante, não, Carlão? O torcedor jogar junto com o Guarani durante os 90 minutos. Sem dúvida alguma, Roger, ele vai precisar. O torcedor do Guarani é um torcedor muito presente, um torcedor que acompanha, não deixa a equipe, principalmente num momento desse de necessidade. E a participação deste torcedor vai ser muito importante para o Guarani conseguir o resultado positivo. Só uma correção, Roger, eu acabei me confundindo. O Tomás, esse 10 da Ferroviária, não é aquele que eu acabei citando, ex-São Paulo, ex-Inter de Limeira, ex-Operário, não. Esse é o outro Tomás, um Tomás de 20 aninhos, com a saúde muito mais em dia que aquele outro aí, Roger. Ah, mas você tem crédito, hein? É muito Tomás, né, o Carlão? Demais da conta, rapaz, demais. A gente às vezes se confunde, né? Você tá com crédito ainda, viu, Carlão? Você tá de boa aí, fica de boa. À direita está o Guarani, à esquerda a equipe da Ferroviária. A bola vai rolar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol CBN Campinas, convocando você a participar comigo pelo WhatsApp. 991869070. 991869070. É o WhatsApp da equipe de esportes da CBN Campinas. No YouTube, já começa a chegar a galera lá, vendo as imagens do estádio Brinco de Ouro da Princesa. youtube.com/CBN Campinas. Vamos tirar só a imagem do campo agora pra gente ajeitar a nossa câmera aqui, trazer a câmera pra dentro, isso mesmo, pra gente poder fazer a transmissão sem a queda dos direitos de imagens que pertencem à emissora Record, né? Nós não podemos mostrar o campo depois que o juiz apita. Mas no intervalo e depois do jogo nós voltaremos com a câmera, assim como fizemos antes do jogo também, a câmera lá dentro do gramado. Tudo certo, Arthur de Limeira, Thiago Luiz Escarascati vai apitar, vai dar a partida Ferroviária, Bruno Bezenga vai tocar na bola pela primeira vez no jogo, à esquerda Ferroviária, direito Guarani, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Ferroviária. Alô, torcedor, vamos nessa, Paulistão, 11ª rodada, bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa. Jornada dupla no FM 99.1, porque às 18h30 tem Corinthians e Ponte. Microfone aberto na Arena do Corinthians, para qualquer informação da equipe CBN, que por lá já está. Aqui derrubado no cão do Brinque pela ponta esquerda, falta para a equipe do Guarani. Com 35 segundos já tem falta para o Bugrão na ponta esquerda, Léo Toninho. Primeira do jogo ali, o camisa número 11, ali pelo canto esquerdo foi derrubado, o jogador já se levantou, nada de mais grave, o Guarani toca na bola, primeiro tempo segue empatado. Vai lá pelo outro lado o time do Guarani, bola retrocedida aqui no campo defensivo para João Vitor mete lateralmente, soltando bola para Índio. Índio vai passar no meio de campo, usa a perna esquerda, rodou no campo de ataque lá pela ponta esquerda para a presença do Ronald. Ele tenta se livrar do zagueiro, mas não consegue passar do Bruno Leonardo, depois insiste na marcação, o Ronald, a bola é colocada para fora, o zagueiro desviou, Bruno Leonardo não, foi Ronald que na insistência colocou para fora, a torcida queria escanteio,
Ele deu apenas tiro de meta, né, Toninho? E foi na vontade ali o camisa de número 99, recebendo mais uma oportunidade, né? Ele que jogou diante da equipe do Palmeiras, parece que fez até uma boa partida, até com os olhares do técnico bugrino. Começa na equipe titular, canto esquerdo, pressionou, torcida gostou e o tiro de meta já foi batido. Já foi batido! 1 minuto, Miguel, bola rolando aqui em Campinas para você ligado no futebol da CBN. CBN está dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, colocando você dentro do estádio do Brincão. Vai jogando o time do Guarani, precisando desesperadamente da vitória, assim como a Ponte Preta também, que joga às 18h30. Quem troca passes é a equipe da Ferroviária, placar de 0-0. A bola retrocedida da presença do Didi. Didi solta a bola para João Lucas, lá para o setor esquerdo do campo. Retrocedeu, jogou a bola aqui para Didi. A torcida já vai pressionando, quem sabe para provocar o erro, e consegue. O passe do Didi para João Lucas, se perde pela linha de lado. Lateral, bola para a equipe campeã brasileira de 78 e fazer a cobrança. Matheus Ludic vai para fazer a cobrança do arremesso lateral. Lá pela ponta direita do cão do break, sai, se desmarca, mas ela sobra resvalada na cabeça do zagueiro aqui com camisa 4, Didi. Sai pro jogo, refrigera tudo pela representação da Ferrinha. Ferroviária que tem torcedores aqui presentes no estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein, Léo Toninho? Exatamente, cerca de 15 torcedores marcam sem presença, até vi ali um ônibus do lado de fora, mas pelo menos 15 torcedores marcam presença aqui no setor adversário, né, no setor de visitantes da equipe do Guarani, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um detalhe, torcida do Guarani fazendo bastante festa. Única rádio de Campinas aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, claro, trazendo tete a tete, do ladinho torcedor do Guarani para você acompanhando nos 99.1. Então merece o like no YouTube. Entre em youtube.com/CBN Campinas. Deixe seu like, se inscreva. Pega o link lá, compartilha com a sua galera bugrina e fala: CBN tá lá, hein? Tá lá na tábua. Tá lá na casa do Bugre. E segunda pela ponta direita, a equipe da Ferroviária vem com o Bernardi. Bernardi recua a bola até a presença do zagueiro Bruno Leonardo. Tudo isso com 3 minutos de bola rolando, placar de 0-0. Descolou o lançamento à frente, o Orejuela partiu. Atenção, dominou. O árbitro diz que levou com a mão. Levantou o braço direito. O árbitro falou que o equatoriano meteu a mão na bola, Léo Toninho. Ali no canto esquerdo, né? Uma enfiada de bola que vinha do meio de campo para o canto oposto. Acabou ajeitando ali com a mão o equatoriano. Lembrando mais uma vez, ele que jogou para o Deportivo Cuenca até o ano passado. O ano passado fez 21 jogos, marcou apenas 3 gols. Mesa de som, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com a presença lá em São Paulo do nosso Naldo Araújo. Equipe técnica CBN colocando você dentro dos estádios. Se manda o Bugrão, Iago, ponta direita, vai pro solo, Arthur marca escanteio. Escanteio no primeiro do jogo é pro Guarani, Léo Toninho. Impressionou uma vez a saída de bola muito valorizada. Olha o torcedor do microfone CBN, canto direito, fazendo barulho, acreditando no primeiro gol do Guarani. Giovanni Augusto, camisa número 10, se prepara para a cobrança. Primeiro escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Guarani ataca a esquerda no seu rádio. Consequentemente, o goleiro Kozlinski está no gol da direita, o gol do placar eletrônico. Então, capricha para a cobrança, Guarani. Bola rasteira, jogada ensaiada. Parado o jogo, o árbitro não tinha autorizado. Me parece isso, ele vai mandar voltar. O árbitro está reclamando algo com o goleiro, que reclama com o árbitro também. Não valeu a cobrança, Léo Toninho. É o Saulo, né? Goleirão experiente, passou por Red Bull, passou por Red Bull Bragantino. Santos também. Santos, perfeito. Mandou voltar, a torcida vai junto. Festejando o campo direito, o Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. Jogou até no finado americano. Ai, valha-me Deus, cruz credo, Ave Maria. Vai para a cobrança no escanteio, o time do Guarani. De lá para cá, quase 5 minutos, primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. Você ligado no futebol da CBN, a CBN ligada em você. Atenção, lá vem ela, escanteio batido, bola com curva, subiu o zagueiro do Leonardo, tirou dali. Rebote volta para o Guarani com o Matheus Ludic. Arma lateralmente o solto dessa bola para Matheus Pereira. Esse Cruzeiro, ele usa a perna canhota, levantou na grande área lá do outro lado, meteu a cabeça na bola, tirou o zagueiro, vai voltar para Índio, aqui no meio de campo. Ela quicou, Índio ajeitou a frente, dominou por lá no cão do break, lançou o break, ele tocou atrás, a bola para Matheus, meteu pela ponta esquerda para Ronald, pedalou contra dois, passou o Matheus Pereira, pediu, é para ele, do carrinho, chega o zagueiro. Bernardo colocando essa bola para fora. O último toque do placar do Matheus Pereira. Tiro de meta para bater o goleiro Salvo. Tempo passa a bola, rola a CBN marca. 5 minutos aqui no Brinco. Placar CBN é este. Guarani 0. Ferroviária também 0. Central da bola. Intervalo lá em Diadema, 0 para o Água Santa, 0 também para o Santo André. Audiência do YouTube da CBN Campinas, Júlio César Pires, em Ribeirão Preto. Futebol como CBN. É só mandar o seu WhatsApp dizendo de onde você está ouvindo
A pergunta ao Cardão, a crítica ao Guarani. Se você é torcedor da Ferroviária, também fale da Ferrinha. 991869070. Você está convidado a participar. Cardão, jogo muito tenso. Jogo em um calor extremo de 30 graus em Campinas e o Guarani mesmo assim acelerou no começo, hein, Cardão? E precisa tomar essa iniciativa, precisa se impor diante do adversário, o Lucão do Break participar, Giovanni... Segura aí, porque vem o Guarani, vem pelo meio de campo, o Maxson conduz a bola pelo time campeão brasileiro. Abre essa bola lateralmente para Matheus Pereira, roubou pelo meio pro camisa 10, Giovanni Augusto, tentou devolver à frente pro Lucão do Break, a zaga desarma, pois não, Cardão? Precisa dar as cartas, Roger, é assim que tem que encarar o jogo como uma verdadeira decisão e faz certo. Primeiros minutos aí, estamos caminhando para o 7º minuto e o Guarani vai tentando assumir o controle do jogo. Na imagem aqui do YouTube não está aparecendo o Léo Tonin, Cardão. Eu estou preocupado porque se ele não aparece, a audiência vai ser baixa no YouTube. Viu? Olha o estilo do homem, rapaz. Olha só, agora ele apareceu, fazendo um coração para você, Cardão. É o nosso Medina, olha lá. Parece o Lion no Thundercats com esse cabelo. 7 minutos e bola rolando no primeiro tempo, 0-0. Parte o Guarani. Vamos lá, Bugrão. João Vitor no 1,88 m. Retrocedeu a bola para o Ronaldo Alves, o capitão do Guarani. Descarrega pela ponta direita, seria para a presença do Iago. A zaga tirou. Ludi que vem na insistência, rouba a bola, mas ela cai nos pés do Ludi. Recomeça lá atrás o zagueiro central da equipe de Araraquara. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Tiro de meta para bater o goleiro Kozlinski. O primeiro tiro de meta para o Guarani. Depois de uma tentativa pela ponta direita, apenas acompanhou o zagueirão 22, Ronaldo Alves. Ela se perdeu em linha de fundo. Kozlinski, repito, defende o gol dos Mastros. Aqui o gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá com o uniforme inteiro amarelo. O Guarani com meias brancas, calções brancos, camisas verdes. A Ferroviária com meias e calções grenás. E também com a camisa branca, o goleirão Saulo está inteiro de preto, arbitragem de azul celeste. O gramado é verde ainda bem. Ainda bem que é verde, né? Domina do Lucão do Break aqui pelo setor direito. Um chapéu, jogada linda. Vamos lá, Lucão, eu tô com você, sai de 3, dá um toque de calcanhar, depois o juiz marca a falta em cima dele. Pra levantar a galera aí, Léo Toninho. Que chapéu lindo. Ele saiu praticamente frente à grande área lá pro campo direito, protegeu, deu um chapéu, recebeu a falta. Torcida, Rádio CBN Campinas, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai junto. Falta já batida, primeiro tempo, segue empatado. Aqui você vai ouvir o gol primeiro, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como também vai ouvir o gol primeiro, direto da Arena Corinthians, com Corinthians e Ponte, com Carlos Cabela, Adriana Almeida, Gabi Castro, Rafa Pio, 18h30, bola rola, são 2 jogos direto do estádio. A CBN no estádio, que delícia voltar a fazer futebol nos estádios. Matheus Ludi que se livra da marcação, toca essa bola atrás para o João Vitor. João Vitor mete essa bola para Índio aqui na cabeça do grande ciclo, devolve a bola para Ronaldo Alves, abre de perna direita à frente para Giovanni Augusto, de calcanhar, bola à frente com o Ronald, devolveu para Giovanni, vai para a área, esqueceu a bola, a zaga vem, rasca, colocando para fora, escanteio para o Bugre aqui em Campinas, Daltonil. Foi ali o Bernardo, camisa número 2, até recebeu uma chamada do seu companheiro, queria essa bola pra frente, jogou pela linha de fundo, escanteio já batido, ele Guarani no ataque. Domina, Matheus Pereira, levanta na boca do gol, vai pintar o primeiro, subiu de cabeça de dia, passou dali, vai atrás da bola, o Iago chegou pela ponta direita, disputa contra o Orejuela, consegue o cruzamento, a bola fez a parábola, saiu, é tiro de meta, e tá lá, ó, o Iago reclamando com o bandeira, Alberto Poleto Maceira dizendo que não saiu. Aliás, quem tá lá é o Luiz Alberto Andrini Nogueira, mas ela saiu mesmo, hein, Léo? Saiu, eu vi que realmente passou pro lado de fora, claro, o Bandeira tá correndo por aquele lado, o mínimo que ele tem que fazer é olhar esse lance, talvez ele esteja, o Iago até questionando um possível desvio, né, mas de acordo com a arbitragem, não rolou o desvio, linha de fundo, tiro de meta já batido. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Passado 10, primeiro tempo aqui em Campinas, 30 graus de temperatura no Brinco, placar é este. Guarani 0. Ferroviária também 0. Central da bola. Às 6h30 com a equipe CBN na Neoquímica Arena tem Corinthians e Ponte Preta. Audiência da CBN no YouTube. Pedro Gabriel, Jair Nunes, Emerson Santana, todos ligadinhos. Futebol, vamos CBN.
Derrubado no meio de campo aqui, falta para cima do Madison, falta para a equipe do Guarani bater pertinho da risca divisória do campo, hein, Léo? Uma bobeada da Ferroviária, tentou recuar, foi esperto o jogador do Guarani, camisa 98, recebeu ali a pancada, caiu no gramado, já se levantou e falta já foi batida. youtube.com/CBN Campinas, deixe seu like, estamos com imagens direto da cabine da CBN aqui no Brincaço. Sai pro jogo, Kozlinski mete a bola, camisa 30 do Guarani, até o seu zagueiro central, que é o João Vitor. Literalmente essa bola pelo setor esquerdo para Ronaldo Alves, abriu para Matheus Pereira, vai apertando, vai encostando a marcação do Igor, camisa 7 da equipe visitante, é obrigado a tocar essa bola muito forte, cedendo lateral de graça para a equipe visitante bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E aí, Carlão de Freitas, e o jogo 11 minutos agora do primeiro tempo. Apesar do Guarani começar em cima ou tomando a iniciativa, um jogo que naturalmente, em virtude até da temperatura que nós falávamos, as equipes não conseguem colocar a velocidade, né? Uma verdadeira fornalha aí no Brinco de Ouro, como você já disse. Mas seria importante o Guarani impor um ritmo forte, a participação do Giovanni Augusto, já deu um tapa de calcanhar aí interessante, o Iago jogando aqui pelos lados, pelo lado direito também é uma arma, mas por enquanto muito equilíbrio, apesar de um volume maior do Guarani. Pegaram o Ronald sem bola, hein? O árbitro não deu, foi aqui à frente, ele foi deslocado, me parece que usou os braços ali. O zagueirão da Ferroviária, você viu, né, Toninho? Foi um choque ali, mas pra mim só um acidente de trabalho, eu não vi assim um lance faltuoso. Claro que foi no corpo do jogador do Guarani, mas eu também não marcaria falta não. 12 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo, agora o toque é dos caras. Orejuela vem pelo setor de ponta esquerda, passou o João Lucas pedindo lá pela ponta esquerda, pediu que recebeu, vai pra cima, Ludic fecha os braços pra não dar a mão. Atenção, bola tocada de novo, lateralmente veio o lateral, ele enfia essa bola pra Tomás, Tomás costurou, sai da marcação de dois contrários, ela cai aqui para Guilherme Nunes. Tem a presença do João Lucas, também prefere soltar pra Orejuela, bola forte, vai nela, Kozlinski. Sem saber se atirar ou não, o Madison, ele foi lá e tirou sem brincadeira, era o João Vitor na bola, firme e segura defesa, já botou de jogo mais uma vez pelo setor direito com o Matheus Ludic, tenta passar, não passa, bateu a bola em cima do Guilherme Nunes, vai pra fora, é bola para a equipe da Ferroviária, já bateu o João Lucas que tem um cavanhacão, rapaz, já virou marca, hein? Só que ele bate mal, bate a bola de presente para a presença do Ronaldo Alves para cortar. Já deixou essa bola para Matheus Pereira, belo lançamento na ponta esquerda para Ronald. Será que chega? Será que ele bate a carteira? Bateu a carteira, chega travando por baixo. Bruno Leonardo foi obrigado a colocar essa bola para fora. É novo escanteio para o Guarani. Esse aí ganhou na raça o atacante Bugrino, hein, Léo? E foi inteligente, né? Depois da enfiada de bola ali no canto esquerdo, ali o zagueirão, né? O jogador da equipe da Ferroviária fez ali com o corpo, não acreditou muito na jogada. Acreditou sim o jogador do Guarani, conseguiu o escanteio, canto esquerdo. Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. Pode ter jogada ensaiada porque Iago encosta aqui para receber na cobrança do escanteio. De lá para cá, gol da esquerda, tá preocupado o Saulo. Jogada ensaiada, ele rolou a bola para Matheus Pereira. Na grande área, levantou no segundo pau, Saulo foi, pegou! Jogada legal, ensaiada, Daniel Paulista faz essa jogada nos treinos. Quase deu certo, hein, Léo? E funcionou, dentro ali da grande área, conseguiu fazer o cruzamento, procurava no segundo pau o João Vitor, uma aposta do treinador, jogador camisa de número 28, não conseguiu chegar na bola, muito atento ali o goleirão da equipe da Ferroviária, senão seria o primeiro gol do Guarani. Bernardo domina pelo setor direito, voltou a bola com Bruno Leonardo. Bruno Leonardo vai cruzar a linha de marcatória do campo, empurrando para Bernardo mais uma vez, 14 minutos, placar de 0-0 aqui no Brinco. A CBN está ao vivo, direto do estádio do Guarani. Derrubado o Igor, atacante da Ferroviária, falta. Frontal, a meta um pouquinho mais pela direita, frontal, a meta de Kozlinski. Falta pra Ferrinha aí, hein, Léo? Derrubado, dois jogadores chegaram ali pra cima do camisa número 7, a torcida chiou um pouquinho da falta, não gostou nada, ali o camisa 2, que é o Bernardo, tem o 9 também, que é o Bruno Mezenga, se preparam ali pra cobrança, o 9 ajeita ali a bola, falta perigosa, hein, Roger? Um pouquinho mais quase ali do centro, né, próximo ali à meia-lua da grande área, frente ali à grande área, jogador ali, o goleirão, o Maurício Kozlinski, coloca apenas 3 homens na barreira, 3 jogadores da Ferroviária se preparam para a cobrança. 3 homens para a cobrança. Bernardo está posicionado, Bruno Bezenga também. Vamos para a cobrança de falta aqui, atenção, Kozlinski. Fica atento aí, garoto, são 3 na sua barreira. Um jogador abandonou a posição da cobrança, que é a camisa 10, Tomás. Está entre o Bruno Bezenga e o Bernardo. Tem gol na CBN, já que a pouco o Arizo vai informar.
O árbitro vai, que demora, hein, cara? Aqui demora, que lenga-lenga. Agora ele vai lá, chama na pito, sai com os caras. É o Ronaldo Alves e também o Igor. Foram chamados ali pelo árbitro. Uma eternidade para ser batida a falta aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora vai Bruno Mezenga. Bernardo também posicionado. O empurra danado e essa bola vai ser direto. Bruno Mezenga para a bola bater. Tudo isso para isso. Alô, Marco Galizo, tem gol, a CBN informa. Gol importante na partida que os times de Campinas estão de olho. Lá em Diadema, Lucas Tocantins abre o placar para o Santo André. 1 para o Ramalhão, 0 para o Água Santa, que fica com 10 pontos. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca 16h30, primeiro tempo em Campinas, o placar CBN é este. Guarani 0. Ferroviária também 0. Entrada a bola. Daqui a pouco, Daqui a pouco, porque vem Guarani, Giovanni Augusto dominou, virou na cara do gol para Ronald, vai fazer o gol, bateu o gol! Guarani Ronaldinho, camisa 99. Ele não perdoa. Ronaldinho marca e faz explodir o estádio Brinco de Ouro da Princesa na marca de 16 minutos. Primeiro tempo, Giovanni Augusto rouba essa bola, toca à frente, o levantamento acontece na medida, um passe, uma assistência sensacional, Ronaldinho entra, bate cruzado, vence o goleiro e o zagueiro não vai morrer, do fundo do gol da Ferroviária. Agora aqui no Brinco, para delírio da massa alviverde, verde a cor da esperança, ainda há esperança, torcedor do Grilo, aqui no placar CBN. Guarani Ferroviária nada. O detalhe do gol de Ronaldinho é seu, Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Saulo. Que jogada do Guarani, canto direito, como elemento surpresa, camisa número 10. Ali o Giovanni Augusto, ele foi muito. Eu até pensei que ele bateria direto ali pro gol. Ele viu a chamada do 99 praticamente atrás dele, no canto esquerdo, dentro da grande área, sem nenhuma marcação. Ele dominou com muita calma, olhou pro goleirão Saulo, bateu no cantinho esquerdo, na saída do goleiro que já fazia ali o abafa. O zagueirão da Ferroviária não conseguiu chegar na jogada, estupou as redes, abriu o placar, correu pro abraço, apontou aos céus e o Guarani na frente. Que momento, Roger Williams! Guarani 1, Ferroviária 0. 1-0 para o Guarani. Carlão, gol importante no momento importante do jogo, Carlão. E segura, porque o Guarani erra. A Ferroviária vem para empatar o jogo. Igor, derrubado na entrada da área, expulso o jogador do Guarani. E falta para a Ferroviária. São esses lampejos do Guarani, essas imbecilidades que o jogador do Guarani comete às vezes, que não dá para entender. O Bandeira marcou o impedimento antes. Vamos ver o que vai fazer o árbitro, que já tinha expulsado o jogador do Guarani. De forma absurda, o cara faz uma falta, quase faz o pênalti. O jogo parado aqui, certamente o VAR vai ser acionado e é acionado nesse momento. Pois não, Léo Toninho? Olha, o árbitro, assim, auxiliar, o Alberto Poleto Maceira, acabou marcando impedimento para sorte do Guarani, mas eu vou ser sincero, eu não vi a falta. Eu precisava, claro, de algum replay, mas a lance nu aqui, para mim, ele foi na bola, tirou a bola do jogador da Ferroviária, o que acabou depois tendo um corte, uma enfiada ali pro camisa número 7. Claro, o lance está sendo revisado pelo VAR, que é a Daiane Muniz do Santos. Eles têm que revisar dois lances. Primeiro, houve um impedimento? Se sim, risco no chão, acabou a jogada, anulada a expulsão. Não houve um impedimento, foi falta, porque o cartão vermelho, o VAR pode intervir e retirar, né? Pedir para o árbitro fazer ali uma revisão. O VAR está checando, eu não vi a falta, foi um lance muito rápido, um contra-ataque, uma furada da zaga do Guarani, um miolo ali completamente desprotegido. Para sorte do Guarani, teve a posição irregular. Se concretizar, segue aí com 11 para cada lado no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Roger? Confusão aqui, Carlão, jogo tenso. Agora eu ia dizer, né? Depois de Maxwell e Rodrigo Andrade no último jogo, alguém já ia ser expulso depois do gol. Realmente esses lampejos
emocionais do Guarani estão levando o Guarani para essa situação que o Guarani está nesse momento, né? Sem dúvida alguma. Só para ajudar o Léo aí com relação à falta, o árbitro ainda está consultando o VAR, mas com relação à falta, a falta foi clara. Ele cancela o cartão, dá o impedimento. Sim. A sorte está do lado do Guarani. Cancelando, está levantando o cartão. Está levantando o cartão e dizendo que foi anulado. Sorte ajudando o Guarani. Dá para dizer assim, Carlão? Sem dúvida, Roger. É isso importante para o Guarani. Não perde um jogador com 21 minutos de jogo, mas que sirva de alerta. Você foi muito feliz. Esses lampejos, esses minutos de bobeira do Guarani, eles acabam complicando demais. E iria complicar neste jogo contra a Ferroviária. Mais 1-0, tudo tranquilo por aqui. Esquece cartão vermelho, 11-11. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Nesse momento aqui à nossa frente, ó, só quem tá aqui pode ver. O Gandula pega um pano, encharca um pano e coloca o pano na cabeça como se fosse uma bandana, porque o calor aqui realmente está de lascar. 21:50, primeiro tempo no Brinco, placar CBN é este. Guarani. Ronald fez aos 16, Guarani 1. Ferroviária nada. Central da bola. Guarani vai a 13 pontos, assume a segunda colocação no Grupo A do Campeonato Paulista. Estaria classificado se o campeonato terminasse hoje. Wellison Free, José Guilherme Oliveira, Nicola estão ligados no YouTube torcendo para a Ferroviária. Eu quero ver essa galera comigo no YouTube. Eu quero juntar mais gente no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, com imagens diretas do estádio e da nossa cabine aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fica quadro William Correia, obrigado a retroceder a bola para Didi. Quem começa o jogo, camisa 4 da Ferroviária, faz reversão do jogo para Bruno Leonardo. Guarani sai da última posição, por enquanto estaria classificado se o campeonato terminasse aqui. Gol importante do Ronald, gol muito importante. Orejuela bate na bola, tocando para João Lucas. João Lucas vem da disputa, bate em cima do Matheus Lute, vem a revista lateral lá do outro lado, em frente ao quarto árbitro. Em frente a José Guilherme Almeida Santos, arbitragem comandada pelo Thiago Luiz Scarascati. Árbitro que é microempresário, tem 38 anos, reside na cidade de Limeira. E vem a Ferrinha, entrou Orejuela, vai fazer o gol. Preferiu servir o Igor, fez o errado. Pra sorte do Guarani, mas que facilidade para a Ferroviária na área, hein, Deltorinho? Ali no canto esquerdo, né, o camisa número 7, que na minha visão aqui de cima estava um pouquinho à frente. A conclusão do lance poderia dar algum impedimento. O Guarani já corre, canto direito, contra-ataque. Iago partiu no contragolpe, vamos Bugre, avante Bugre, ponta direita, atenção, faz a inversão, bateu na cabeça do zagueiro, vai para fora, ponta esquerda, lateral para a equipe do Guarani. Esse árbitro aí, ele é categoria B da CBF, ele apitou a vitória do Guarani sobre o Novo Horizontino, 2-1 fora de casa. Está apitando a vitória do Guarani em casa sobre a Ferroviária, placar de 1-0, marca de 24 minutos do primeiro tempo. Vai para a cobrança da arremesso lateral, Matheus Pereira na ponta esquerda, ele bate até a presença do Lucão, voltou com o Matheus ajeita de lado para Índio, voltou com o Matheus com o Lucão, tabelou, vai para cima, derrubado, falta nele! Falta no Matheus Pereira, esse é atrevido, esse dá um outro gás na lateral esquerda do Guarani, hein, Léo Toninho? E fez uma tabela muito inteligente ali com o Giovanni Augusto, apontou o Giovanni, camisa número 10, jogou ali pro jogador do Guarani, o lateral esquerdo, falta do camisa 13, o Bruno Leonardo, falta importante, camisa número 10, Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. Giovanni Augusto, mãos na cintura, lá vai ele, olha fixadamente para Saulo, vai fazer a cobrança, será que ele bate direto, será que ele se levanta? Tô vendo ali também, apareceu o Matheus Pereira, os dois estão ajeitando, Saulo não mandou ninguém para a barreira, apenas um homem na referência, quase 25, Matheus Pereira, o Giovanni Augusto tá mais pro 10, Giovanni Augusto parte, levanta no segundo pau, vai nela, Saulo, um soco para pôr para fora. E ali o Bandeira dedurou um impedimento do camisa 11, Lucão do break. Por isso não é escanteio para a equipe do Guarani, e sim a bola em reposição para a equipe visitante. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 25, primeiro tempo aqui na Quente Campinas. 29 graus a temperatura, o placar é esse. Guarani 1. Ferroviária 0. Marco Garizo. Segue em Diadema, 1 para o Santo André, 0 para o Água Santa, resultado bom para o Guarani. Aqui no YouTube a mensagem, bora Bugre, para de me dar desgosto. Beijo pro Léo Tonin.
Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, você participa também pelo 991869070, anunciando para as 18h30. Corinthians e Ponte Preta, Carlos Cabelo, Adriano Almeida, Gabi Castro, Rafael Pio. Direto de Itaquera, onde já está a equipe de esportes da CBN Campinas. Carlão, você comenta 26-1-0 Bugre. É um resultado importante em que o Guarani não pode vacilar. A Ferroviária está tentando de alguma maneira, explorando alguma deficiência do Guarani, mas por enquanto tem o controle do jogo. Quando sai no contragolpe, principalmente com o Iago, leva muito perigo. Bola tocada aqui pelo setor direito, no setor defensivo da equipe da Ferroviária. O Bruno Leonardo vai levantar a frente para o contra-ataque. Esticou a perna do Bruno Bezenga, mas não consegue o domínio. Ela vai direto para fora. É tiro de meta para bater Maurício Kozlinski. Torcida tá fora aqui, Leotonino. Exatamente, a torcida vibrando bastante, né, com a vitória do Guarani por 1-0, até a torcida cantando bem mais do que nas últimas partidas, até propriamente contra o Santo André. A gente viu a equipe não cantando tanto como agora. Claro que poucas localidades ou poucos torcedores no sol procuram demais aí uma sombrinha, vitalícias, até que atrás ali dos gols, todo mundo que vê uma sombrinha já fica por ela, porque tá um sol, tá um calor muito grande aqui em Campinas, viu, Roger? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Lateral batida pela equipe do Guarani. Vem no cano break, faz a puxeta, tentando levantar da ponta direita, bola para o Iago. Foi derrubado, falta. Falta, Guarani, mais uma falta. A Ferroviária vai apelando perto da sua grande área, hein, Léo? E fica caído ainda ali o camisa de número 97, o Iago, né? Que era para ter jogado a partida diante da equipe do Palmeiras. Teve ali um problema no aquecimento, um entorce no tornozelo, mas já recuperado, já se levantou o canto direito. Falta importante sempre ele, Giovanni Augusto, camisa número 10. Na verdade, também quem se prepara ali para a cobrança é o lateral esquerdo, o Matheus Pereira. Tem o Matheus Ludic também, mas eu aposto no Giovanni Augusto 10. Atenção, Giovanni Augusto para a cobrança. Ludic também preparado. Sexta falta cometida pela Ferroviária contra 4 do Guarani. É falta pela ponta direita, vai pintar o levantamento. Saulo está atento por ali, o gol não atrapalha. O sol não atrapalha, o atrapalhamento do sol nesse primeiro tempo é para o goleiro Kozlinski. Lá vem ela, bola levantada. Desviou da cabeça do zagueiro, foi direto nas mãos de Saulo, que ficou firme com ela, hein, Léo Toninho? E tentou uma jogada ensaiada. O Ludic que rolou pro Giovanni Augusto, tocou pro Ronald, que voltou na direita ali pro Ludic, que na hora do cruzamento acabou talvez não pegando tão bem na bola. O goleirão Saulo, mais uma vez atento, ficou com ela. 28 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Rouba a bola, time do Guarani aqui atrás pelo setor esquerdo. Já roubou, bateu da Campinas, vem pro jogo no plano break. A galera gosta, chegou o William Corrêa na base da experiência, o Carequinha roubou dele também. Já permanece de novo o time da Ferroviária no campo de ataque. Bola com o João Lucas, tocou essa bola para o William Corrêa, meteu à frente do comando, levou ela direto. Tentou bater ou tentou lançar, hein, Léo Toninho? Olha, na minha visão ele tentou lançar, mas com muita força. Foi muito forte essa bola pela linha de fundo. A gente vai dar aquela paradinha para hidratação, como o próprio Guarizo falou. Antes do começo da partida, 29 graus. Claro que a tendência é uma temperatura ir caindo, mas muito calor mesmo. Galera que tá correndo aí tem um esforço danado, viu, Roger? Muito, 31 graus a sensação térmica, 29 graus a temperatura. Realmente um sol para cada um aqui em Campinas, como diria Carlos Eduardo de Freitas. Jogo parado para a rede da atração aqui, vamos pro giro, o tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Praticamente meia hora de futebol, primeiro tempo, o placar é este. Guarani. Um gol de Ronald aos 16. Ferroviária. 0, central da bola. 23 minutos do segundo tempo, lá em Diadema, o Santo André segue vencendo o Água Santa por 1-0, resultado que coloca o Guarani na segunda colocação do Grupo A e mantém o Água Santa com 10 pontos na competição. Respondendo ao ouvinte aqui, o Cal Wellington, que está acompanhando a partida pelo YouTube, foi alguém expulso? Não, não foi, porque o cartão para o Madison foi anulado, porque o jogador da Ferroviária estava impedido. Cardão, jogo parado aqui, dá tempo de você falar um bocadinho mais, uma vitória importante até aqui, o Guarani está bem consolidado. Teve 2 momentos de perigo ali que a Ferroviária conseguiu chegar, aquele vacilo, se não tinha um impedimento marcado, o Guarani tinha um jogador a menos, mas por enquanto de maneira sólida está levando essa vitória para os vestiários. Vai vencendo de uma maneira tranquila, tem o controle do jogo, não pode dar o vacilo que deu naquele lance em que quase acontece um revés, né, a expulsão do jogador do Guarani.
mas antes da partida nós falávamos, né, sobre a temperatura. E se pegarmos os números, eu acho que eles refletem realmente um jogo muito complicado nesta primeira etapa, tecnicamente, muito em virtude desses 31 graus de sensação térmica, 29 de temperatura. Pouquíssimas finalizações, a Ferroviária teve uma finalização naquela falta do Bruno Mezenga, o Guarani teve o gol, e agora esse cruzamento, meio chute aí do Orejuela. Então um jogo tecnicamente um pouco abaixo, mas se justifica também porque não é fácil jogar debaixo de uma fornalha dessa daí. Mas o importante é, o Guarani não passa sufoco, não corre perigo, quando tem a posse de bola, principalmente com o Iago, incomoda a defesa adversária e tem que permanecer assim. E claro, quando estiver com a bola, tentar atacar, usar os lados do campo para tentar aí surpreender a equipe da Ferrinha. Bola em jogo mais uma vez. Kozlin se sai pro jogo, abre essa bola para Ronaldo Alves. O Guarani atacando a esquerda do seu rádio. Vem aí o Guarani. Tava caído o Ronald, o jogador da Ferroviária, chutou a bola em cima dele. A torcida ficou revoltada. O árbitro não deu nada, porque na verdade não tinha muito o que marcar. Aí vem o Bruno Mezenga, abre pela direita para Bernardo. Lá vem o time visitante que finta em cima do camisa 10, Giovanni Augusto. Ele vai para a infiltração, bola sobra para Matheus Pereira que tira. Sai pro jogo, usando o combo break. Ele toca essa bola para Giovanni Augusto. Lá pelo setor esquerdo do campo, sai jogando errado o time do Guarani. Recuperação da posse na bola, a equipe da Ferroviária. E será, Léo Toninho, que os técnicos falaram, hein? O Elano Brunner, que conhece tão bem o Guarani, veio das bases do Bugre. E o Daniel Paulista, que também conhece muito o Bugre, está completando 50 jogos hoje comandando o Guarani, hein? Exatamente, o Daniel particularmente chamou todo mundo, né? O único que não veio, olha o Ferroviário. João Lucas pela ponta esquerda, vai cruzar, bateu direto! Gol! Da Ferroviária! Ferroviária! Orejuela, camisa 11, desvia um cruzamento que veio da ponta esquerda de João Lucas, vai morrer no fundo do gol de Kozlinski. O equatoriano Orejuela, camisa 11, ele não perdoa, ele marca, empata o jogo aqui no Brinco de Ouro. Desatenção da zaga do Bugre depois de um belo cruzamento. Desvio sutilíssimo do Orejuela, o suficiente para enganar o goleiro Kozlinski. Ela vai morrer no fundo do gol agora no Brinco. Guarani, 1 para o Bugre. Ferroviária, também 1 para a Ferrinha. O que vale é o detalhe com Taília Altonin. Buscar a bola no fundo das redes do goleirão Saulo. Foi a desatenção. A gente estava falando do bate-papo que possivelmente o Daniel e também o Elano fizeram ali com seus times. Uma jogada no canto esquerdo, dentro da grande área, um cruzamento, um vacilo da zaga. No buraco, mais uma vez, subiu bem ali o camisa número 11, Orejuela. Ele que é muito alto, até então não tinha feito nenhum gol. De 7 partidas que jogou, 5 como titular, é o primeiro gol. Estreia, né, fazendo gol aí na competição, o Orejuela. Um vacilo do Guarani que agora tem que correr atrás do prejuízo. Giovanni Augusto toca na ponta esquerda, quando na verdade o Ronald já ia pro meio, não foi pela ponta esquerda. Agora um olha pro outro, o outro pro um, mas o árbitro acabou marcando uma falta antes do passe. Deu sorte o Guarani, falta Bugrão, né, Toninho? Ali no canto esquerdo, né, o Giovanni Augusto fez a jogada um pouco mais pra dentro, tentou um toque pro Ronald, foi anotada ali uma falta, ali o Thiago Luiz Escarascati acaba marcando falta, falando ali pro Índio, não fala mais comigo, chega. Tem ali o camisa número 10 pra cobrança, tem também o Matheus Pereira, o Giovanni Augusto que tem contrato até o final da temporada, não houve ainda uma negociação, possivelmente vai acontecer depois do término do Campeonato Paulista, 32 anos, 11 jogos e 3 gols marcados. Falta Bugrão, Giovanni Augusto vai para a cobrança, ponta esquerda, marca de 34, tá 1-1. A Ferrinha foi buscar o gol de empate com o equatoriano Orejuela, depois o Ronald abriu o marcador aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Giovanni Augusto parte, levanta o desvio de cabeça, gol! Gol! O juiz para! O juiz anula o gol do Guarani. João Vitor. O juiz anula o gol do Guarani. Tá caído o jogador do Bugre. Tá caído o Saulo também. Me parece que encontrando os dois originou uma falta de ataque, Léo Toninho. No cruzamento. Eu vi muito bem a movimentação. Foi muito inteligente. Ele olhou pra bola. Aquele negócio. Põe a bola no fundo das redes. Como sempre tem a revisão ali do VAR. Deixa o VAR decidir se estava ou não impedimento. É sempre muito complicado. Ali o Luiz Alberto Andrini que corre no canto oposto. Corre frente ali aos bancos de reservas. Mas o certo é que uma ótima jogada do camisa número 10 na cobrança de falta ali o Giovanni Augusto.
jogou praticamente no segundo pau. Na pequena área subiu camisa de número 28, o João Vitor, cabeceou, o goleirão falhou na minha visão, que se não realmente não tiver impedimento, não tem falta a ser anotada. Ainda caído no gramado ali o João Vitor, recebendo ali o atendimento médico, talvez uma pancada, o Saulo mancando, dando aquela miguezinha também. O certo é que no primeiro momento, impedimento marcado, mas tem o VAR na jogada. E aí, Carlão, dá para tirar alguma conclusão dessa jogada? Cara, pelo replay aqui, o João Vitor está em impedimento. Um pouquinho à frente, se for regularizado, se for regulamentado, com razão acerta a arbitragem. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 36 minutos. Vamos ver aí se o VAR vai dar alguma coisa diferente daquilo que está marcado. Me parece que não, né? Os jogadores estão sendo atendidos, o João Vitor está caído ainda, o Saulo já se levantou. A verdade é que o jogo está paradão aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tempo passa, a bola rola, a Rádio CBN Campinas marca 36 do primeiro tempo, o placar em Campinas é esse. Guarani 1. Ferroviária 1. Central da bola. O Guarani segue na vice-liderança do Grupo A com 11 pontos, mas a Inter de Limeira tem um jogo a menos. A Inter joga nessa rodada ainda, a partida acontece contra o São Bernardo amanhã à noite. Portanto, o Guarani fica perto da zona do rebaixamento e pode perder a segunda colocação. É o que tomaram um gol, né? Faz com o Guarani nesse momento. Estava se classificando, estava bem, agora já fica de novo perto da zona de rebaixamento com os resultados de momento. Impressionante. 37 tem jogo ainda, mas precisa se ligar de novo, né, Carlão? Precisa colocar o fio na tomada de novo o Guarani para esse primeiro tempo ainda. É, um vacilo da defesa bugrina, né? Ali naquele clarão, o Matheus Ludic com o João Vitor, o jogador da Ferroviária, o Orejuela, conseguiu entrar ali no meio dos dois e marcar o gol de cabeça. E a jogada, mais uma vez, pelo lado esquerdo. O Guarani está sofrendo muito neste Campeonato Paulista, que não consegue ajustar essa marcação do lado direito de defesa. Tá esperando para entrar o João Vitor. É isso? Não dá mais, viu? Não dá mais? Não dá mais. Ele já tá caído até ali, atrás do goleirão Saulo. Daqui a pouco vem uma substituição pelos lados do Guarani. Não vai dar mais para aposta, né, do técnico Daniel Paulista. Daqui a pouco até coloca alguns dados, como você mesmo disse, 50 jogos. Tem aí em busca do Humberto Louser, que tem 54. Já comento com um pouquinho mais de detalhe. No lateral, a equipe da Ferroviária vem mudanças. Vai realmente sair o camisa de número 28 e para a entrada do camisa de número 30. Vai o Derlan pro jogo? Derlan. Já confirma então, camisa 34, né? Derlan, camisa 34. Tá faltando pilha ali, né? Tá acabando a pilha daquele aparelho da plaquinha, né? O vermelho é difícil, cara. Não dá pra ver direito não, mas é o Derlan sim, tá em campo aí. Ô Carlão, tava bem o menino, né, Carlão? Até então sem comprometer, né? É, o problema, o gol foi ali numa falha de comunicação entre ele e o Ludic, mas estava dando conta do recado. E agora o Derlan em campo, né? Pelo menos é mais experiente, vinha jogando inclusive. A gente fica na expectativa aí de como vai se portar também o Derlan. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 39 minutos, 1-1, tá empatado o jogo. Daqui a pouco o central da bola com o Marco Guarizo. Tá lá o Daniel Paulista jogando junto com o time, tá de pé, tá orientando. O Guarani está no campo de ataque, mas ela fica presa com o William Correia. Retrocede até o saldo, o goleirão da equipe visitante. Ele sai pro jogo, abre essa bola com o Bruno Leonardo, camisa número 13. Vai levantar a cabeça, vai tentar tocar essa bola direto para o campo de ataque. Vai se apresentando o Tomás também para receber aqui no grande círculo. Vai sozinho o zagueirão, ninguém chega, ele vai descendo. Bola com o Bruno Leonardo na frente, tocou essa bola para Bruno Mezenga. O Bruno com o Bruno. Bola tocada aqui lateralmente, vem o time do Guarani tentando roubar. Bem na bola, Guilherme Nunes ajeita para Didi, que sai para o jogo pelo setor esquerdo para João Lucas. Quase 40 de bola rolando aqui no primeiro tempo, placar de 1-1. O Guarani tem a posse da bola agora com o Matheus Ludic, desce para o campo de ataque, solta essa bola para Giovanni Augusto, dominando o grande círculo com a sua chuteiras cor de rosa. Ele vai tocar a bola pelo setor esquerdo para Matheus Pereira, encostou curtinho para ele, Matheus Pereira dominou, ele usa a perna esquerda, devolve essa bola de novo para Giovanni Augusto. Tem que aparecer mais o camisa 10, Giovanni Augusto retrocede lá atrás para Derlan. Ronaldo Alves tocando para Derlan, recomeça o time do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Rádio CBN marca.
direto do Brinco, aqui com som ambiente pra você. youtube.com/CBN Campinas, você tem imagens do Brincão. Estamos aqui respeitando o torcedor do Bugre, como também vamos respeitar o torcedor da Macaca logo mais às 18h30, com Corinthians e Ponte Preta com Carlos Cabela. Aqui no Brinco, o placar é esse: Guarani 1, Ferroviária também 1. Central da bola. E a notícia de outro 1-1 que o Bugrino não queria ouvir. O Água Santa acaba de empatar o jogo lá em Diadema. Gol de Fernandinho, 1 para o Água Santa, 1 também para a equipe do Santo André. Resultado que coloca o Água Santa na frente do Guarani. Futebol, vamos Desce para o campo de ataque, Didi. Lá vem o zagueiro, ele tocou essa bola para o Orejuela, autor do gol de empate. Ele vai sozinho, levanta na boca do gol. Kozlinski faz a defesa, Léo Tonin. Ficou com ela dentro ali da pequena área, goleirão, mas reclama bastante da liberdade, né? Que a marcação do Guarani vem dando. Só um detalhe com relação ao João Vitor, saiu praticamente de maca até a entrada ali do vestiário e carregado praticamente ali para tomar aquele banho, possivelmente para fazer exames um pouco mais detalhados. Ele recebeu uma pancada de longe, deu a impressão que foi no rosto. Não sei se foi alguma coisa no pescoço, no peito, algo nesse sentido, mas saiu sentindo bastante, viu, meu caro Roger? Uma pena, hein? João Vitor, vamos torcer para que nada de mais grave seja aí com camisa 28 do Guarani. Ele foi da expulsão ao gol, né? Olha como o futebol é engraçado, né? Pois é, ele estava fazendo o gol, mas aí acabou se machucando, né? E na jogada anterior tinha sido inclusive expulso em uma expulsão anulada. Parte, rola de ponta esquerda, abre essa bola no cão do break, vamos lá, Guarani. Lucão domina contra a marcação de 3 contrários, bola sobrou atrás, briga por ela, o Índio conseguiu roubar, ela abre com o Matson deixou com o Giovanni Augusto, Giovanni soltou no comando, para Iago, bem na bola, Didi. Vem de ladrão, sai pro jogo, mas erra o passe muito forte, sai arremesso lateral lá do outro lado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Guarani que vem de derrota para o Palmeiras 2-0 fora de casa no jogo em que fez frente ao tricampeão da Libertadores América, mas foi superado. São 2 derrotas seguidas do Campeonato Paulista. Já a Ferroviária que não realizou a sua partida pela 10ª rodada contra o Santos. Muitas chuvas, né? O jogo seria sábado, um temporal que atingiu a Fonte Luminosa. O último jogo que fez foi em 2 de março, quando foi eliminada pelo Vasco da Gama 1-0 da Copa do Brasil. A Ferroviária também, né, Carlão? Teve muito mais tempo de descanso e para treinar para esse jogo também, né? É verdade, Roger. Nós até debatíamos sobre isso antes de começar a partida. E tem influência, até por esse calendário maluco aí. A Ferroviária está apresentando um bom primeiro tempo. Teve um bom poder de reação. O Guarani caiu demais depois de ter tomado o primeiro gol. 43 minutos, etapa primeira de jogo, reta final do primeiro tempo. Falta para o Guarani, batida ali no campo defensivo. Vem o passe até a presença do Matheus Pereira ainda no campo de defesa. Empurra para Derlan. Derlan, sangue novo no primeiro tempo. Entrou no primeiro tempo ainda em lugar de João Vitor, que saiu machucado. Ele rola essa bola para Ronaldo Alves. Volta com Derlan. Usa a sua chuteira da cor, marca texto aqui pela setor esquerdo. Enfiando essa bola para Ronaldo, autor do gol do Guarani. Tentou a finta, mas não passa. O jogo dá uma esfriada nesse momento. O nível que era muito eletrizante, nitroglicerinado, nesse momento fica um pouco mais calmo. 44, eu vejo aqui, Léo Toninho, os reservas da Ferroviária todos no aquecimento. Exatamente, isso que até ia comentar, né? Os jogadores no processo de aquecimento, na sombrinha ali, frente ali à cabine da Rádio CBN Campinas. Do Guarani praticamente foi só apenas aqueles jogadores para substituição do João Vitor. No entanto, o Derlan entrou. Só um detalhe, você comentou com relação ao Daniel Paulista, ele está desde maio de 2021 no comando técnico do Guarani. Ele completa hoje 50 jogos, com 20 vitórias e apenas 16 derrotas, praticamente 50% de aproveitamento. E o foco do treinador, que ora recebe pressão, ora dá volta por cima, é chegar próximo a Humberto Loser, que tem 54 jogos, fez 25 vitórias aí com a camisa do Guarani, ou comandando o Guarani com 54% de aproveitamento. Lembrando que o próximo adversário do Guarani não é nem o Campeonato Paulista, é na próxima terça-feira, Vila Nova, jogo único no Brinco, visando aí a Copa do Brasil. Falou, Léo Toninho, do bom Daniel Paulista, que deixou para trás o Thiago Carpini, né? Que tem 42 jogos à frente do Guarani. Daqui a pouco a marca de 45, aí está a marca de 45, Eduardo Rodrigues, o Bolacha marcou comigo, placar de 0-1-1, tá empatado o jogo 1-1, tentou o Ludic na ponta direita, mas ele se perde com bola e tudo pela linha de fundo, o tiro de meta para Saulo bater. É bola para a equipe da Ferroviária. Deixa eu ver a placa de acréscimos aqui, vamos ver se ele vai virar pra gente. 5, hein?
Cincão, então vou pro giro. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 45, primeiro tempo, no brinco, o placar é esse. Guarani 1. Ferroviária Também. Central da bola. Quase 46 de bola rolando, vem pro jogo o time da Ferroviária. Aqui batendo na bola, Bruno Leonardo abrindo lateralmente com Tomás, o camisa 10. No grande ciclo, descarrega a bola, soltando pelo setor esquerdo. A presença do Didi, curtindo uma de lateral esquerdo, abre os braços, João Lucas recebe, foi assim que surgiu o primeiro gol. João Lucas vai pra cima, bate em cima do Iago. Ganha arremesso lateral na ponta esquerda, favorecendo a equipe da Ferroviária. A Locomotiva, que começou com 10 pontos essa rodada, está em terceiro do grupo B do Campeonato Paulista. O Guarani, o Bugrão, tem 10 pontos, começou com 10 pontos, tem 11 agora, é o quarto colocado do grupo A, mas com a vitória vai para a segunda colocação do grupo A. Ferroviária vem, lançamento grande área, bola forte demais, Léo Toninho. Muito forte, ali do canto esquerdo, até pede desculpas ali o meio-campista, o William Correia, camisa número 8. Tentou um cruzamento, pegou muito mal na bola, linha de fundo, tiro de meta anotada para o goleirão Maurício Kozlins, que é o segundo goleiro de toda a competição, de todo o Campeonato Paulista, que fez mais defesas difíceis. 36, na verdade, em defesas, sendo que todas, 18 delas foi dentro da grande área. Então vem sendo uma das referências do Guarani nesse Campeonato Paulista. Jogo nesse momento com 50% da posse da bola para cada time. São 3 finalizações para a Ferroviária e 1 para o Guarani apenas, hein? 3 escanteios a 0 para o Guarani, uma grande chance para o Guarani, que foi exatamente ali o gol, né? O gol do Bugrão. E aí nós tivemos também passes 158 contra 164, tocando mais a bola a equipe da Ferroviária. Jogo parado por lá, Léo Toninho no ataque do Guarani, que deu bandeira ali, o árbitro foi na dele. Deu impedimento do Lud, que acabou falhando ali o João Vitor, até pensei que poderia ter marcado ali a falta, mas não, levantou a bandeira, impedimento marcado, pós de bola para a Ferroviária. 29 graus, Léo Toninho, estamos assando aqui na cabine da CBN, hein? Tá quente, hein? Rapaz do Vamos céu. vir em regata da próxima vez. E você com esse cabelão aí, viu? Imagino que debaixo desse cabelo seu... Rapaz, tá transpirando, hein? Não deve estar fácil não, hein? Essa juba que você está cultivando. O Lion do Thundercats? O Lion do Thundercats. Caído no contra-ataque, Igor da equipe da Ferroviária. O Guarani não quer nem saber, troca passes, hein? O time da Ferroviária pede para que o Guarani coloque essa bola para fora e agora sim atendido, colocado essa bola para fora pelo Madison. Será que foi cera? Eu não consegui ver não, cara, mas... Foi rápido, né? A base do fair play, tá certo o que fez o Guarani. Vai lá o árbitro para checar o que tá acontecendo com o Igor. A camisa número 7, que é talvez a chamada da torcida, é porque o Iago caiu aqui no canto esquerdo e a Ferroviária não jogou a bola para fora. Acho que não pode ter dois pesos para a mesma medida, né? O certo é que, se realmente está sentindo respeito ao profissional, respeito ao jogador, põe a bola para fora, finalzinho de primeiro tempo. Não tem muito o que fazer também. Para educação e cordialidade, não tem dessa de empatar, de dois pesos da medida. Se é sério, ninguém é médico para saber, né? É verdade. O Carlão, ninguém quer mais nada com nada aqui no final do primeiro tempo, hein, Carlão? Agora os jogadores estão louquinhos ali para irem para o vestiário, tomar uma água, refrescar um pouquinho, porque este primeiro tempo foi muito forte, 30 graus, um jogo muito intenso. O Guarani até um certo momento foi bem, até marcar o primeiro gol, de repente a Ferroviária foi tomando coragem, foi tomando gosto pela partida, começou a aproveitar principalmente as brechas deixadas pelo setor direito de defesa do Guarani. O João Lucas cresceu no jogo, o Orejuela também. E se traçarmos um paralelo das duas equipes nessa primeira etapa, eu acho que a Ferroviária, dentro da sua projeção de jogo, dentro do seu planejamento de partida, ela se deu melhor. Tanto é que o 1-1 dentro do estádio Brinco de Ouro é um placar até favorável ao time de Araraquara. Daqui a pouco tem Corinthians e Ponte com Carlos Cabelo, Adriano Almeida, Gabi Castro e Rafael Pio, direto de Itaquera. Jogo rola às 18h30. Jogo importante também, hein? Técnico português estreia à frente do Corinthians em Itaquera. Já perdeu para o São Paulo no jogo passado. Jogo que é uma pedreira para Ponte Preta. Que se perder, né, Carlão? Fica numa situação, olha, muito difícil, né? Até porque o Água Santa empata com o Santo André neste momento, né? Se o Água Santa perdesse o jogo, seria um placar interessante para a Ponte definir na última rodada. E também até para o Guarani, né? Porque o Água Santa é um concorrente aí do Bugre. Mas, fazer o quê? A Ponte que saia desse imbróglio que se meteu. Ela que entrou, ela que saia. Lateral na ponta direita para o Guarani. Não, bandeira deu para aqui para a Ferroviária.
Matheus Lud, que ficou possesso da vida depois de uma trama boa lá pelo setor direito. Lateral que João Lucas vai para a cobrança. 50 minutos, Bolacha já marca comigo. O árbitro vai terminar o jogo no primeiro tempo. Ele mandou até 51. 6 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. Tivemos alguns atendimentos, né? E uma alteração. Então ele já resolve descontar tudo os acréscimos aí na reta final desse primeiro tempo. Placar de 1-1, tá terminando o jogo, já tem Marco Guarizo, já tem toda a equipe de esportes da CBN Campinas movimentando toda essa rodada importante, rodada número 11 do Campeonato Paulista. Lateral ponto direita para Matheus Ludic, 50 minutos, 47 segundos, afasta a zaga da Ferroviária, tira dali o Didi, rebote e volta aqui pelo meio para terminar o jogo. Derlan vai tocar pelo setor esquerdo, apita o árbitro. Thiago Luiz Escarascate mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo com vaias no brinco. Guarani 1, Ferroviária também 1. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Marco Guarizo. 4 horas e 52 minutos, intervalo no Brinco de Ouro, 1 para o Bugre e 1 também para a Ferroviária. Resultado que não é nada bom para o Guarani, né? Ficar longe da zona de classificação e ainda não se distancia da zona de rebaixamento. Bugre saiu na frente, depois quase no lance seguinte teve um jogador expulso. Tem ouvinte aqui, o Leandro Silva está perguntando no YouTube, foi cartão vermelho ou não? Não, Leandro, não foi. Porque o jogador da Ferroviária estava impedido, por isso o Madison não foi expulso e o Bugre acabou sofrendo empate. Resultado muito ruim para o Guarani no final desse primeiro tempo e deu para perceber aí pelas vaias do torcedor do Guarani ao final deste primeiro tempo. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, tem craque do jogo, tem comentário do jogo e nós vamos também à Neoquímica Arena. Nossa equipe está na Arena do Corinthians com toda a expectativa para a partida entre Corinthians e Ponte, que é logo na sequência de Guarani Ferroviária. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol, vamos CBN. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose. Venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F.
Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Ferroviária, Corinthians, Ponte Preta. Central da Bola. Marco Guarizo. 4h57, intervalo no Brinco de Ouro, 1 para o Guarani, 1 também para a Ferroviária. Ouvinte aqui, final do telefone 7716, torcendo pela Ferroviária. No YouTube, o pessoal tá mandando mensagens aqui também. O Edelson Lopes está lá em Divinolândia, Minas Gerais, acompanhando a CBN Campinas. O Rafinha, torcedor da Inter de Limeira, torcendo para a Ferroviária, porque a Inter é adversária do Guarani na disputa por uma vaga na próxima fase, nas quartas de final do Campeonato Paulista. E para este primeiro tempo de 1 para o Bugre e 1 para a Ferrinha, Carlão de Freitas vai eleger o craque do jogo. Que não é assim um grande jogo, né, Carlão? Não queria estar na tua pele para eleger um craque, não. A alta temperatura atrapalha demais, né? Tivemos pouquíssimos lances claros de gol, o Guarani com uma intensidade legal nos primeiros minutos, mas depois que fez o primeiro gol, curiosamente arrefeceu um pouquinho, a Ferroviária passou a tomar conta e trabalhar muito pelo lado esquerdo e acabou conquistando o empate. E o destaque vai para a Ferroviária, principalmente jogando aqui do lado esquerdo. O João Lucas fez um bom primeiro tempo, criou a jogada do gol. O Iago, pelo lado do Guarani, vinha fazendo uma boa partida, mas o mais participativo da Ferroviária foi o Orejuela, e foi decisivo também, que marcou o gol de empate. Para mim, o craque do primeiro tempo. O equatoriano Orejuela, autor do gol da Ferroviária, o craque de até aqui. Guarani 1, Ferroviária também 1. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. E para que o Orejuela fosse o craque deste primeiro tempo, Carlão, qual foi a sua visão da partida, né? O Bugre que abriu o placar, depois teve aquele incidente que acabou não sendo um incidente, né? Que seria a expulsão do Madison, depois a Ferroviária chegou ao empate e a gente não viu um Guarani tão ofensivo nesse primeiro tempo. Um jogo que começou até de uma maneira promissora para o Guarani. O Guarani fez um bom início, assumindo o controle da partida, tomando a iniciativa, tentando criar oportunidades, embora não tenha criado essas oportunidades, mas ficava mais com a bola. Tanto é que acabou marcando o seu gol. Com 16 minutos de jogo, numa bela trama, né? Uma bola alçada, um chutão, né, do campo de defesa, o desvio do Lucão do Break, caiu nos pés do Giovanni Augusto, que colocou com muita categoria para o Ronald finalizar. Bateu bem, fez um belo gol o Ronald. E até aí o Guarani fazia um bom jogo, explorando a velocidade do Iago, próprio Ronald do lado esquerdo. Quando fez o primeiro gol, naturalmente se encolheu um pouquinho e passou a se utilizar dos contragolpes, e esses contragolpes estavam bem desenhados com o Iago. De repente a coisa foi caindo, a Ferroviária foi tomando conta do meio campo, com o William Correia, João Lucas participando muito aqui do lado esquerdo, o Orejuela se movimentando bastante, sendo o homem da velocidade da Ferroviária. O Guarani se perdeu um pouquinho, tanto é que o gol sai de uma jogada do lado esquerdo, um erro de marcação, o Iago vem para a cobertura, o Iago vem para a marcação, homem a homem com o João Lucas, pede, o João Lucas dá um drible e cruza certeiro para o Orejuela, que se aproveita de um espaço entre o Ludic, que fazia a cobertura do Iago, e o João Vitor, e ele dá a cabeçada e faz o gol de empate. E com esse empate a Ferroviária tomou conta do jogo, não criou tantas oportunidades, aliás um jogo fraco, né, tecnicamente, e mais uma vez eu coloco na conta do calor, porque não é fácil, mas a Ferroviária terminou melhor o primeiro tempo, dentro do objetivo de jogo, dentro do planejamento do Elano e do planejamento do Daniel para esta partida. Eu acho que o Elano sai mais fortalecido nesta primeira etapa, porque a Ferroviária cumpriu parte do objetivo que planejou. O Guarani começou bem, mas depois arrefeceu. E o que mudar para o segundo tempo? O que mudar, primeiro, a postura. Eu acho que agora, com a temperatura caindo um pouquinho mais, o Guarani tem que
pelo menos repetir o que foi nos primeiros minutos de jogo, tentando aí amassar a equipe da Ferroviária, trabalhar mais pelos lados com o Matheus Pereira, com o próprio Ludic, que tem essa qualidade, tem a força no ataque, o Giovanni Augusto, que é o cara da criação, participar um pouquinho mais, o Lucão se movimenta, o Giovanni tem que ser o cara da assistência, como fora no gol do Ronald, e tentar fazer com que esses caras de velocidade da frente, eles possam participar. Possam participar e em eles participando, o Lucão do break, que é o cara do gol, que é o cara da conclusão, também vai participar. E claro, tomar cuidado defensivo, principalmente aqui do lado direito de defesa, ajustar esse lado, porque é a arma da Ferroviária, essas ultrapassagens do João Lucas, a chegada do Orejuela como elemento de surpresa. É ter muita atenção, voltar a competir e, claro, colocar a qualidade, principalmente dos diferentes do Guarani. Giovanni Augusto, o próprio Lucão do break ali na frente e os meninos da velocidade, com o Iago e com o Ronald. Carlão de Freitas e o comentário do jogo para até aqui, Guarani 1, Ferroviária também 1. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Central da Bola. Marco Guarizo. 5 horas, 2 minutos, daqui a pouco às 6h30 tem Corinthians e Ponte Preta, jogo decisivo para Macaca, e a equipe da CBN Campinas está na Neoquímica Arena para trazer também do estádio para o seu rádio todas as emoções da partida. E vamos agora à Neoquímica Arena com a situação de momento, faltando 1h30 para o jogo. Quem está no YouTube está vendo as imagens do estádio do Corinthians. E aí, Carlos Cabelo, a torcida corintiana vai chegando aos poucos, torcida da Ponte tem alguma movimentação? Não, porque é jogo de torcida única, certo? Certo, Guarizo. Perfeito, Guarizo. Torcedor do Corinthians vai chegando. Os portões foram abertos às 4h30 da tarde. E a galera vai se posicionando, já vai se ajeitando aqui para daqui a pouquinho a gente acompanhar esse estádio totalmente tomado pela torcida corintiana. No momento não temos chuva, né? Mas na redondeza já tem chuva e deve chegar aqui também na Neoquímica Arena daqui a pouquinho, durante o segundo tempo de Guarani e a equipe da Ferroviária. A chuva deve chegar aqui na Neoquímica Arena. Deveremos ter chuva durante a partida, meu caro Marco Guarizo. Pois é, chuva que tá aparecendo em quase todos os jogos na capital paulista, né? Vamos pegar o começo do clássico entre São Paulo e Corinthians no sábado passado. O gol do Calleri foi debaixo de um temporal. Fim de jogo lá em Diadema, 1 para o Água Santa, 1 para o Santo André. Um resultado que deixa o Água Santa com 11 pontos e aumenta a responsabilidade da Ponte para esse jogo de daqui a pouco contra o Corinthians, Gabi Castro. Aumenta sem dúvida, né, Guarizo? Porque 3 pontos é a distância das duas equipes e se nós analisarmos saldo de gols, a diferença é grande, né? De 4 gols. Então, caso a Ponte não consiga uma vitória aqui hoje, ela vai precisar da vitória na última rodada, da derrota do Água Santa para cima do Santos e vencer o Ituano também com uma diferença para tirar esse saldo de 4, que é a diferença para o Água Santa. Então aumenta a responsabilidade da Ponte. Se quiser fugir da zona de rebaixamento, é tarefa complicada. Daqui a pouco, então, agradecendo ao Gabi Castro, também ao Carlos Cabelo, estarão ao lado de Adriana Almeida para a transmissão de Corinthians e Ponte Preta. A gente volta às atenções aqui para o jogo entre Guarani e Ferroviária, 1-1, intervalo de jogo. Oswaldo Dalmédico reclamando da zaga do Guarani, dizendo que é fraca. O Jair Nunes está lá em Campina Grande, hein, na Paraíba, segundo ele, todo verde. A cidade de Campina Grande, ele aposta num 3-1 para o Bugre. O Rafinha, a gente falou aqui, é torcedor da Ferroviária. Vamos também registrando outros torcedores aqui. O Thiago Oliveira, vamos Bugre, coloca o canto aqui no YouTube da CBN Campinas. O Edelson Lopes, a gente falou dele. A Cauane Souza, vários coraçõezinhos verdes aqui. E é isso, o Novo Horizontino já está rebaixado, tem 3 pontos. A Ponte Preta tem 8 pontos, precisa muito desse resultado. O Santos tem 10, mas ainda 9 jogos disputados.
Guarani vai indo a 11, nesse momento ficando abaixo do Água Santa na classificação do Grupo A. Lembrando que a Inter de Limeira amanhã joga contra o São Bernardo. Aliás, daqui a pouco, 6h30, tem as partidas entre Corinthians e Ponte, depois das 8h30, Inter de Limeira e São Bernardo. Amanhã tem Mirassol e São Paulo, Palmeiras e Santos, Botafogo e Novo Horizontino, Ituano e Bragantino. Os times vão voltando a campo e reassumindo o comando do futebol CBN Campinas para as emoções do segundo tempo de até aqui. Guarani 1, Ferroviária também 1. Roger Williams. Dentro de instantes, então, Roger. Vamos lá. Opa, vamos lá. Ferroviária 1, Guarani também 1, vai começar o segundo tempo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, aquele cortezinho aí, né, no nosso YouTube, pra gente poder mudar a câmera aqui, fazer o que tem que ser feito, para não mostrar o campo com bola rolando. À esquerda o Guarani, à direita a Ferroviária, vai dar a partida Lucão do Break, camisa 11 da equipe do Guarani, ele levanta o dedo aos céus, pede a sua proteção. Quem sabe, Lucão, você não perdoa e vai pra rede nessa segunda etapa. Até aqui 1-1, o Ronaldo fez aos 16, depois empatou o Orejuela aos 33. Chegou a torcida organizada da Ferroviária fazendo um barulho danado, e eu já posso dizer agora que já faz mais barulho que o Brinco de Ouro. Ou o torcedor joga com o Guarani, ou esses 45 podem ser decisivos negativamente ao Bugre. O árbitro limeirense vai apitar, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN. Guarani, Ferroviária. Futebol, vamos CBN. 11ª rodada, bola rolando em Campinas, no rádio, na internet, só da CBN. Bate na bola, Matheus Pereira, levanta para o campo de ataque. Lucão do Break, chegou por lá, 2 a marcá-lo. Atenção, já passou, Lucão vai para a área, vai fazer o segundo gol. Bateu, pra fora do gol! Quase, Léo Toninho. Perdeu uma grande chance o Lucão do Break. Pelo canto esquerdo, apostou corrida, foi no corpo, jogou na inteligência, praticamente o pé da pequena área. Não é um gol que pode perder, chuta pro gol, deixa que o goleiro se vira. Acabou perdendo uma grande oportunidade, mas inflama o torcedor aí, o Guarani em busca do segundo gol. O torcedor está respondendo, né? Precisou a pequena torcida da Ferroviária chegar pro torcedor acordar. Se manda pela ponta esquerda, Orejuela. Ele é perigoso, o equatoriano chegou ali de fundo. Bateu mal, pegou errado mesmo assim. Por precaução, mete pra fora, Matheus Pereira, escanteio pra Ferroviária, Léo Toninho. Os jogadores do Guarani pediram ali uma saída de bola, não anotada ali pelo árbitro, pelo auxiliar número 1, Luiz Alberto Andrini, uma jogada pelo canto esquerdo. Orejuela fez o cruzamento, foi atento. Ali o Matheus Pereira conseguiu colocar a cabeça na bola, porque senão já tinha um jogador da Ferrinha, hein? Camisa de número meia dúzia, o João Lucas se prepara para a cobrança do escanteio. 29 graus de temperatura em Campinas, escanteio desse segundo tempo. O goleiro Kozlinski defende o gol da esquerda, o gol do portão de entrada. O goleiro Saulo da equipe da Ferroviária defende o gol do placar eletrônico à direita do tobogã, à direita da cabine de esportes da CBN. Bate João Lucas, bate rasteiro, tirou a zaga, voltou, rebote Igor, grande área, bola colocada para fora pelo zagueiro do Guarani. É novo escanteio para a Ferroviária, Léo Toninho. Canto direito, pressiona ali a Ferrinha em busca também do segundo gol, sentindo ali o camisa número 11, o Lucão do Break. Mais uma vez, camisa meia dúzia, João Lucas se prepara para a cobrança, o juizão fala ali com os jogadores dentro da pequena, grande área, escanteio para Ferrinha, comando de ataque, canto direito. De lá pra cá, lá vem levantamento, abre o guarda-sol aí, Kozlinski. Lá vem ela, perna direita, a bola partiu aberta, quase chegou na cabeça do Didi. Rebote, voltou pra grande área, Kozlinski. Vai pra fazer defesa, Léo. Conseguiu subir ali o terceiro andar, hein? Mas um pouco mais ofensiva a Ferroviária, apertando principalmente na saída de bola, tendo uma certa dificuldade o Guarani. Saindo ali no canto esquerdo, o segundo tempo segue empatado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. CBN FM 99.1, aplicativo CBN Campinas. Portal cbncampinas.com.br, nosso site. Pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Faz o break, água, ponta direita, lá vem Guarani, levanta na boca do gol. Saulo como um gato, dá um tapa nela.
interceptando a bola antes de chegar para o Ronaldinho, Léo Torinho. E ameaçou a primeira, ameaçou a segunda. Ali o camisa de número 99 fez, na verdade o Iago, né, 97, fez o cruzamento da esquerda, melhor dizendo, da direita para o canto oposto, para o canto esquerdo. Procurava, claro, o 99 Ronald, saiu com muita propriedade. Ali o Saulo aliviou o perigo, tirou o perigo ali da meta da equipe da Ferroviária. Giovanni Augusto, como ela toca essa bola lateralmente lá pelo setor esquerdo para Derlan. Lá vem Bugrão, Derlan tocou essa bola, Matheus Pereira vai passar. Ele prende essa bola pelo meio de campo, descarrega para Índio. Índio evita a marcação no seu contrário. A bola invertida para Madison, setor direito do campo, tem liberdade todo o Guarani no campo de ataque. Mete pela ponta direita para Matheus Ludic. Bateu em cima do Orejuela. Ainda ganha a revista lateral. Ludic vai para a cobrança, camisa 2. Vai se desmarcando o Iago. Ele não tem muita pressa, espera ele se apresentar. Vai se apresentando por aqui. A presença do camisa 11, Lucão do break. Lucão dominou, vai pra cima, ganhou a parada na primeira, a segunda não. Bate na bola João Lucas, bateu também o Lucão. O árbitro deu lateral para a equipe da Ferroviária. Tá bonita a guerra das torcidas aqui nessa arquibancadas, hein, Léo? Melhorou bastante, né? Eu curto o frisson, gosto de torcida, como você mesmo disse. No intervalo acabaram subindo cerca de 35, 40 torcedores aí da equipe da Ferroviária. Deu aquela levantada na moral, a torcida do Guarani respondeu. Agora uma festa legal, um falador bacana aqui. Tá bacana o brinco, viu, Roger? 4 minutos e 27 segundos, bola rolando o segundo tempo, placar é de 1-1. 1-1, o jogo tá empatado, daqui a pouco tem Carlos Cabela. Corinthians e Ponte, Carlos Cabela, Adriano Almeida, Gabi Castro, Rafael Pio, direto de Itaquera. Daqui a pouco no giro do placar, Cabela já vai dar o primeiro panorama do estádio do Corinthians. E vem pro jogo o time visitante, bate na bola, Guilherme Nunes devolvendo para Leonardo. Deixou ela passar para Saldo, Saldo quebra de perna direita, quebra mal. Cedendo a revista lateral de graça para a equipe do Guarani. Já foi batido bem com o Giovanni Augusto, abre lá atrás para Índio. Índio domina, recolhe e solta pelo setor esquerdo. A presença do lateral Matheus Pereira. Devolve pelo meio de campo para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto faz a soltura de bola. Bolão para Matheus Ludic. Desce no terreno, ajeita de lado. Um pouco mais atrás tem a presença do camisa 22, o capitão. Aqui atrás o Ronaldo Alves domina. Vem para o campo de ataque de novo o Guarani. Vai insistindo o time do Bugrão tentando entrar. O Daniel Paulista está no lado dentro da sua equipe. Matson devolve aqui atrás a bola para o Índio, que é o último homem bugrino. O Índio solta essa bola para Giovanni Augusto. Faz a inversão de jogo. Mete pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Rolou na boca do gol. Vai pintar Ludic, que bateu pro gol. Salve em cima! João Lucas, salve em cima! Salve em cima! Ele faz um gol pra Ferroviária praticamente, né, Toninho? Exatamente, boa jogada do Matheus Pereira ali no canto esquerdo, cruzou no segundo pau, elemento surpresa, veio observando de muito longe ali o Matheus Ludic, que chegou praticamente a empurrar a bola no fundo das redes, praticamente uma defesa ali do zagueirão da equipe do lateral, da equipe da Ferroviária. Que jogada do Guarani, faltou um pouquinho de capricho para essa bola morrer no fundo das redes. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 6 minutos, segundo tempo do brinco. Guarani 1, Ferroviária também 1. Arena Corinthians, alô Carlos Cabela. Torcedor vai chegando aqui na Arena Itaquera. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Corinthians e Ponte Preta. Central da bola. Jogo que interessava ao Guarani, também a Ponte Preta. Água Santa e Santo André empataram por 1-1. Futebol, vamos CBN. Carlão, e o jogo 6h40, 1-1. Gosto da postura do Guarani neste início de segunda etapa, já criou duas oportunidades claras, primeiro com o Lucão do lado esquerdo, finalizando, quase sem ângulo, abre o placar, e agora com o Matheus Ludic, que essa postura tem que permanecer para o Guarani marcar o segundo gol. Mas só não pode perder o gol assim, né, Carlão? Podemos colocar como um gol perdido do próprio Lucão também, mas as oportunidades foram criadas, permanecendo nesse ritmo, já pode sair o gol. Derrubada lá pela ponta esquerda, Ronald. Agora o árbitro deu. Falta pela ponta esquerda, Léo. É para a equipe do Guarani. Próxima ali a região do meio-campo, canto esquerdo, foi derrubado o camisa 99. Detalhe aí para os jogadores da equipe da Ferroviária, praticamente segue no aquecimento. E agora sim, os jogadores do Guarani também batendo aquele aquecimento. Atrás do goleirão ali, Maurício Kozlinski. Pode ser que daqui a pouquinho tenhamos aí mudanças. Campanhas: Guarani 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Ferroviária, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Bugrão desce pelo setor esquerdo, Matheus Pereira vai colocar essa bola de lado, colocou para Giovanni Augusto, tabelou, devolveu de calcanhar para Giovanni Augusto, lá pela ponta esquerda para Ronald Digo, corta a zaga da Ferroviária, insiste por lá, o Derlan tocou por último, lateral para o time visitante bater. 7h50, primeiro tempo de bola rolando, segundo tempo de bola rolando, tá 1-1 o jogo. O Guarani não perde para a Ferroviária desde 95. Não perde desde 95 para a Ferroviária.
16 de abril de 95, Ferroviária 2, Guarani 0 pelo Campeonato Paulista. É aquele famoso freguês que pede o CPF na nota. 8 minutos de bola rolando, etapa final de jogo. Se manda a ponta direita, Igor foi lançado, um passe à profundidade. Chega junto com ele, Matheus Pereira colocando essa bola para fora. Lateral, ponta direita para bater a equipe da Ferroviária. Deixa eu ver quem tá de pé fazendo aquecimento. Os dois bancos, hein, Léo? Daqui a pouco tem mudança. Daqui a pouco aquele momento que o narrador adora, que vem jogador para tudo quanto é lado, número novo, gente nova, que a gente fica perdido. E a placa ali do Guarani também não ajuda a saída, né? O certo ali que é um lateral a favor da equipe da Ferroviária, você colocou com relação ao retrospecto. O último jogo entre Guarani e Ferroviária foi em 2019. 1-1 aqui mesmo no Brinco, Campeonato Paulista. Diego Cardoso acabou marcando o gol do Guarani. Levantada a bola na grande área, depois daquele arremesso lateral. Índio cortou errado, sobrou, tocou de cabeça, Orejuela defendeu Kozlinski. O Índio, que é o 12º jogador, né, do Guarani, agora não é mais 12º, é titularzão, né? O cara é craque para jogar no Guarani. Foi dar uma assistência dessa de cabeça num arremesso lateral, hein, Leotorinho? Jogou para trás, talvez faltou um pouco ali de comunicação, né? Uma cobrança de lateral, ele praticamente no primeiro pau, dentro da pequena área, acabou jogando para trás, o canto oposto. Sorte que o Kozlinski atento ali, porque foi uma cabeçada não muito forte, mas o goleirão do Guarani acabou fazendo a defesa. 9h30, bate na bola, rola de descer no time do Guarani, metendo pela ponta direita para Lucão do break. Lançamento desse aí, podia ter turbinas do Lucão que não pegaria o Lucão do break. É o famoso arranque de balsa, né? Mas também não é a característica do Lucão, né? O Lucão ele tem que ser uma parede, frente ali a grande área. Agora o lançamento para ele sair correndo, ele não é Ronaldo, né? É verdade. Daqui a pouco a marca de 10 minutos, Eduardo Rodrigues marca agora, 10 minutos, tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. No Brinco, a CBN aqui no Brinco, marcando com você, segundo tempo, 11ª rodada, Campeonato Paulista. Guarani. Desce o time do Guarani, Iago costurou pelo meio, abriu com o Mendes, soltou, mete pela ponta esquerda para Giovanni Augusto, tinha opção de bater pro gol, levantou, devolvendo, tava o Ludic na grande área, toca de cabeça, expulsando na linha o Orejuela. Quase o Guarani fazendo o segundo gol, Léo Toninho. Cobrança rápida de falta, canto direito, a torcida ficou na bronca, queria uma batida rápida ali do Índio, frente à grande área, tinha liberdade, jogou para a esquerda, Giovanni Augusto cruzou, teve o desvio, lateral já batido. Exigir demais do Índio também, né? 10h46, eu confirmo aqui no Brinco, o placar é esse. Guarani 1. Ferroviária também 1. Vamos a São Paulo, Carlos Cabela. Deveremos ter chuva no momento do jogo aqui em São Paulo, 18h30, bola rola para Corinthians e Ponte. Central da bola. 8h30 da noite tem Inter de Limeira e São Bernardo. Audiência da CBN Campinas no YouTube. Ana Cláudia de Amparo, Nelma Goulart e Eduardo Gabriel Araújo. Tem jogador da Ferroviária caído, ponta direita, vamos ver se ele vai dar a falta ou só o lateral, me parece que só o lateral, o jogador já se levanta e tá tudo certo. Os dois times com 11, a Ferroviária no campo de ataque. Carlão, e o jogo segue 1-1 aqui no Brinco. O jogo deu uma equilibrada agora, a Ferroviária chegando um pouquinho mais, mas o Guarani num ritmo legal também, uma partida bem diferente do que foi o primeiro tempo, uma partida mais movimentada, até porque a temperatura aos pouquinhos ainda, né, ela vai abaixando. Rouba a bola, Matheus Ludig já toca essa bola para Iago, ele tabelou pelo meio de campo ali com o Marcos, já vem para o campo de ataque, pegaram o Iago! Guilherme Nunes faz a falta, ele soca o chão, mas não tem jeito. Vem cartão aí, Léo Toninho. Cartão amarelo para o camisa de número 5. Não sei se ele ficou mais nervoso, porque ele pensou que chegaria na bola, ou talvez pela falta realmente marcada pelo árbitro. O Iago conseguiu fazer um drible. E um detalhe com relação ao Iago, ele é um dos principais dribladores do campeonato, com 14 dribles feitos. Realmente é uma característica ali do camisa de número 97 do Guarani. Lançado o Guarani, Ludic, ponta direita, caiu, é pra você, garoto. Capricha, drible lindo, chegou ali de fundo, rolou, vai pintar o segundo, corta por baixo, Didi. Completa João Lucas, refrigera a pátria da galera da Ferroviária. Agora desce para o contragolpe. Lá vem Bruno Mezenga, meteu na ponta esquerda, Orejuela, caiu de maduro, juizão. Não acredito que o juiz deu essa falta. E ele vai dar cartão ainda para o jogador do Guarani. A TV pode me desmentir, Carlão, e você tem aí até um certo delay para poder ficar mais focalizado na televisão.
Mas pra mim o cara foi caindo, foi projetando que ia sofrer a falta, né? Ainda não teve a imagem do replay, né? Mas eu acho que o jogador da Ferroviária agora tá tendo, mas não num lance privilegiado. Mas ele faz uma carga, talvez não o suficiente para o jogador da Ferroviária despencar no chão como ele despencou. Mas a arbitragem optou aí por marcar a falta e pior, né? Aplicar o cartão. Cartão para o jogador do Guarani, falta para a equipe da Ferroviária, 13 minutos, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Só pra gente confirmar quem tomou cartão aí. Matson, camisa 98. Matson, camisa 98, cartão pra ele. Falta pra equipe da Ferroviária, vai tomando licença a Tomás pra fazer a cobrança. João Lucas também. E ó, ninguém marca aqui na ponta esquerda. Não, tá saindo. O William correu, achei que o William ia pra receber aqui na ponta esquerda sozinho. Ele já estava saindo por lá porque tem alteração na equipe da Ferroviária, Léo Toninho. Exatamente. Daqui a pouquinho completo, vem falta aí a favor da equipe da Ferroviária, já confirmo. Pode confirmar agora. Maravilha. Saiu então 8, William Correia deixou o gramado e entrou 17. 17 ali é o Vitinho, né? Vitinho, camisa 17, no lugar do 8, William Correia. Vem Guarani, agora responde no contragolpe, lançado lá na ponta esquerda, Ronaldinho, melhor para a zaga. Mas a zaga da Ferroviária, na velocidade, ganhou todas, hein, Léo Toninho? Exatamente, bem postada, né? Talvez no começo do jogo bateu um pouquinho a cabeça, nos lances, principalmente como o Ludic, né, aparecendo como elemento surpresa, talvez uma falta até uma de recomposição, não propriamente da zaga, mas muito seguro na partida. E aí vem bola aqui atrás para o Madson, camisa 98, ele finta o Orejuela, já serviu até o Kozlinski. Domina o goleiro do Guarani, vem para o jogo de amarelo, o goleiro Bugrino toca para o seu companheiro de zaga, que é o Ronaldo Alves. Guarani com camisas verdes, calções e meias brancas, a equipe da Ferroviária com calções e meias grenás e camisas brancas, o goleirão Saulo de preto, arbitragem de azul celeste, você ligado no futebol da CBN, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca 15 minutos, segundo tempo em Campinas, o placar é esse. Guarani 1, Ferroviária também 1, Carlos Cabela. Expectativa de 40 mil pessoas aqui na Neoquímica Arena, daqui a pouquinho 18h30 para Corinthians e Ponte Preta, central da bola. O Guarani fica na terceira colocação no Grupo A com 11 pontos, mesma pontuação de Água Santa e Inter de Limeira. Amanhã, 6h30 da tarde, tem clássico, Palmeiras e Santos. Futebol Globo CBN. 16 minutos de bola rolando, falta Guarani. Vai para a cobrança do Herdan no campo defensivo, mais pelo setor esquerdo. Você acompanhou da CBN também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Bola tocada aqui atrás, recomeça o time do Guarani. Inversão do jogo agora para Ronaldo Alves, setor direito do campo defensivo. Tem que ir para frente, Guarani, para frente que se toca essa bola. A bola é tocada para Madson. Madson vai romper a linha do meio de campo com o Herdan. Do outro lado, pelo setor esquerdo, Tomás está na marcação. O Herdan faz o lançamento para ninguém. Tranquilo para salvo, Léo Toninho. Muito forte, até ali o Giovanni Augusto levantou os pés, tentou como pôde, o Guarani falta um pouco mais de tranquilidade, parece que a bola tá queimando aos pés aí do Guarani, mais uma vez a gente viu um lançamento, para ninguém, só facilita a vida da zaga da equipe da Ferroviária. Falta do Ludic, derrubando aqui o jogador Orejuela, falta para a equipe da Ferroviária bater em frente à cabine de esportes da CBN aqui no estádio Brinco de Ouro. Camisa ali número 11, lá mancando ainda, perna direita, né, talvez ali o tornozelo direito, a falta já batida, lembrando que ele fez até agora 5, né, com esses 6 jogos de 8 que ele entrou durante a partida, que fez a equipe da Ferroviária no Campeonato Paulista, marcou seu primeiro gol justamente no empate depois de uma parada técnica, viu, Roger? Alô, doutor Wilson Gomes está acompanhando a gente, obrigado, grande advogado de Americana. 17 minutos, lá vem Ferroviária, faz a finta, outra, Igor vai pintar o golaço, bateu, Kozlinski de novo! Defende o goleiro Kozlinski, salvando o gol da Ferroviária, Léo Toninho. E que defesaça do goleiro da equipe do Guarani. Como fez, como pôde ali, conseguiu colocar a mão já dentro ali, praticamente na marca do pênalti, dentro da grande área. Grande defesa, lembrando que é um dos destaques aí de defesas. 36 com essa, talvez 37 na competição, sendo que 19 defesas fez dentro da grande área, salvou o Guarani de tomar o gol da virada. É, Cardão, se não fosse aqueles goleiros ruins do Guarani na Série B, se fosse o Kozlinski na Série B do ano passado, hein, Cardão, a história era outra. Talvez poderíamos estar falando do Guarani numa outra divisão, realmente
realmente chegou, se encaixou, uma boa contratação por parte da diretoria. Agora, voltando ao jogo, tem que tomar cuidado, hein? O Igor veio como elemento surpresa, passou por um, passou por dois. Se não fosse o Kozlinski, a Ferroviária teria marcado o segundo. Placar de 1-1, 18 minutos, vamos lá, Bugrão domina Giovanni Augusto pelo setor esquerdo, vamos Bugre, avante Bugre, ficou cercado, prende muito o time do Guarani aqui no campo de ataque, bola tocada para Matos, voltou com Giovanni Augusto, toca pelo setor esquerdo para Índio, Índio levanta a cabeça, vai descarregar essa bola, tocando para Matheus Pereira, chegou na ponta esquerda, Bernardo está na marcação, Matheus Pereira sem muito o que fazer, ele abre os braços, toca essa bola, Índio chega ali de fundo, consegue cruzar, tocou de cabeça, Bruno Leonardo afasta o perigo dali, colocando para fora. 18 minutos, placar de 1-1. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Ponte direto de Itaquera. Carlos Cabelo vai transmitir para você. Índio consegue o levantamento, Guilherme Nunes espirrou o taco dele, a bola vai voltar pelo meio, sobrou para a equipe da Ferroviária. Tenta descer o Orejuela, ele tromba com o zagueiro. Derlan perdeu, Orejuela ganhou. Ponta esquerda vai para cima, passou João Lucas no comando, tocou para ele. Lá vem Ferroviária, chega Derlan na recuperação, mete para fora escanteio. E reclama que era tiro de meta. O árbitro deu o escanteio, Léo Toninho. Fazendo ali a recomposição. Foi muito bem o Derlan, que entrou no lugar do machucado João Vitor, fez a proteção ali no canto esquerdo, conseguiu colocar a bola pela linha de fundo. Foi um bate-rebate que até ali o Maurício Kozlinski, se receber cartão, recebeu. O cartão amarelo estava pendurado, não encara a equipe do São Bernardo na última rodada do estadual, recebeu o cartão amarelo. Além dele, o Derlan também continua pendurado. O certo é que foi comandado ali o escanteio para Ferrinha, já Bruno Silva e Nicolas Careca na equipe do Guarani. A verdade é que a disputa era para saber se era escanteio ou não. Eu tive a impressão que foi escanteio. Foi aquele, pra mim também. Aquele famoso cartão amarelo de graça, né? Cartão amarelo bobo. Daqui a pouco, Nicolas Careca e Bruno Silva. Aqui escanteio para Ferroviária, Kozlinski abre o guarda-sol aí, garoto. Quase 20 minutos, Bolacha vai marcar daqui a pouco 20 minutos, lá vem ela, Kozlinski dá um tapa. Ela permanece na grande área, bola ajeitada para trás. E tá vivaça, Igor bateu em cima do Ronaldo Alves, é novo escanteio, olha a pressão da Ferrinha aí, Leotoninho. Pressão da equipe da Ferroviária, o adversário, a equipe do Guarani dentro da grande área, é um bate-rebate, a zaga do Guarani já dando aqueles sinais talvez de um pouco mais de cansaço, escanteio mais uma vez, canto direito dessa Ferrinha. A zaga tira do Guarani, só que o rebote é da equipe da Ferroviária, aberta aqui atrás para Vitinho, o último homem, aciona o saldo, recomeça a usar a perna direita, daqui a pouco o Guarani vai mexer. Vai, os jogadores se recompondo pelo meio de campo. Guarani vai pegar a bola, ficou com ela, botando o break, passaram o Rafa nele, falta! E foi o Vitinho! 2 pesos e 2 medidas, Juizão. Cadê o cartão agora, hein, Léo Toninho? Poderia ter pintado ali um cartãozinho. Foi derrubado ali o Lucão do break. E aquele lance que realmente ele faz de tudo para fazer a falta e fez. Camisa número 11 derrubado, já se levanta confirmando. Entrando substituições no Guarani. Saiu do 98 Madison para a entrada do meia dúzia Bruno Silva. Meia dúzia Bruno Silva já recebe ali a braçadeira de capitão do Ronaldo Alves. Daqui a pouquinho o Nicolas Careca entrando com a 21. E quem sai é o 10, hein? Quem sai é o 10 é o Giovanni Augusto. Vai apostar mesmo, hein? Giovanni Augusto indo ali pro banco de reservas, muito vaiado pelo torcedor. E entrando com a camisa de número 21, Nicolas Careca. 2 alterações pelos lados ali da equipe do Guarani. Só não sei se a vaga é pro próprio Giovanni Augusto ou pro Daniel Paulista pela alteração que fez. Já o Cardão comenta. Bruno Silva entrou e tivemos uma alteração também de braçadeira de capitão. Vai ser nova. Ronaldo Alves troca a braçadeira para Bruno Silva. 21:46. Volta para a equipe do Guarani. Parte Iago, levantou na boca do gol. Forte demais. Tiro de meta para bater saldo de 36 anos, goleiro da Ferrinha. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca 22. Etapa final do jogo em Campinas. O placar é esse: Guarani 1, Ferroviária também 1. Daqui a pouco tem jogo em Itaquera. Alô, Carlos Cabela. 24 graus aqui na Neoquímica Arena, 18:30. Tem jogão na CBN Campinas, Corinthians e Ponte Preta. Central da bola. Tem jogo amanhã entre times que estão lá em cima do campeonato. 4 da tarde no calorzinho de Mirassol. O time da casa recebe o São Paulo. Audiência da CBN, Bira Araújo, Gabriela Damaso, Demerson Silva. Todo mundo ligado no YouTube. Já passamos a metade desse segundo tempo, o quarto final de partida aqui em Campinas. Carlão, você comenta as alterações do Guarani e também comenta o jogo.
Depois o ataque do Bugrão. Iago, ponta direita, aplica uma grande jogada. Vai pra cima, funilou. Por baixo, combate no Vitinho, dá o bote na hora H. Pois não, Cardão? Olha, o Roger, o jogo equilibrado agora, as duas equipes com um volume alto. Com relação às substituições, o Bruno Silva entra no lugar do Madison, até aí não muda nada, né? Tira um volante, o bom é que o Madison estava pendurado, entra o Bruno Silva já zerado. E o Nicolas Careca no lugar do Giovanni Augusto. Ele tira o cara da criação, tudo bem que o Giovanni não estava fazendo uma grande partida, e coloca um cara do ataque. Pelo posicionamento, eu acho que o Nicolas até vai recompor um pouquinho mais, só que é um jogador que não tem a mesma característica do Giovanni Augusto. Não sei se eu faria essa alteração, talvez até tiraria o Giovanni Augusto, mas colocaria um jogador de criação, porque ele coloca dois atacantes lá, pesos pesados, né, o Nicolas e o Lucão do Break, mas sem um cara genuíno de armação. Vamos ver como que vai ser o comportamento do Guarani com relação à armação das jogadas, porque o Nicolas é um finalizador também, né, e ele tirou o Giovanni Augusto, que era o cara que armava as jogadas. Arrisca num momento diferente aí o Daniel Paulista, né? 24, jogo parado agora, atendimento pro Iago, departamento médico inclusive em campo, hein? Exatamente, mas já fez até um sinal ali pro banco que não dá mais pro camisa 97, parece que é no tornozelo ali esquerdo, caído, né, ainda no gramado, sentindo muitas dores. Já a Maca já foi liberada, acionada, já ligou aquele motorzinho, já vai ali na direção do Iago, parece que sentindo bastante entre joelho e tornozelo, né? Realmente ele fica com a outra perna ali pra cima, um pouco caído pra dentro ali do campo, efetivamente, mas vem mais uma alteração, talvez forçado. Quem se prepara pra entrada é o 77, o Lucas Venuto. Então Lucas Venuto vai entrar com a 77 e realmente sai o camisa 97 Iago, né? Uma dó pelo fato de que contra o Palmeiras também sentiu antes de jogar e agora correu bastante, é um dos grandes dribladores do campeonato estadual, mas parece que não dá mais, talvez fica aí uma incógnita, uma partida difícil. Guarani pelo campeonato paulista joga diante do São Bernardo, mas terça-feira tem partida complicada pela Copa do Brasil no Brinco diante da equipe do Vila Nova. As duas equipes vêm de sequências ruins, o Guarani apenas 6 pontos nos últimos 5 jogos, já a Ferrinha 7 pontos em 5 jogos, o Guarani conquistou 10 pontos em 36 disputados, realmente as duas equipes vêm mal com 10 pontos apenas, pior para o Guarani que não está fazendo a vitória dentro de casa, nesse jogo vencível contra a Ferroviária. Deu uma amenizada agora, a temperatura 27 graus, nuvens aqui nos arredores do Brinco de Ouro da Princesa, vamos arrefecendo a temperatura. Vem Ferroviária, ponta esquerda, lá vem a Orejuela, linda fita, outra bateu para dentro do gol, vai pintar o gol da virada, tentou de letra o Mezenga. Quase a Ferroviária. O Igor tentou de chaleira, seria um golaço, hein, Léo Toninho? E fez um fuá ali, Orejuela pelo canto esquerdo, foi claro no desvio da direita, o Ronaldo Alves até deixou em maus lençóis ali o Matheus Lourdes, que ele conseguiu se recuperar, mas tomou um drible muito fácil. Ronaldo Alves correu de um canto para outro dentro da grande área, teve um cruzamento rasteiro, cruzando toda a pequena área de trivela ali de calcanhar, quase o Bruno Mezenga, em posição irregular sim, mas seria um golaço, foi um Deus nos acuda, o Guarani safou mais uma. Ferroviária não ganha no Brinco, sabe desde quando? Nem existia Léo Toninho. Rapaz. Desde 1990. Ah, não existiu. Desde 1º de agosto de 90, Guarani 0, Ferrinha 1, pelo Campeonato Paulista. Tinha um aninho. Como? Um aninho, nasceu em 89. Um ano só você tinha? Um aninho, ou menos de um ano, né? Se foi em 90, nasci em junho, deixei alguns bons meses. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Brinco de Ouro da Princesa, 11ª rodada, segundo tempo, 27 minutos. E bola rolando pra você. Placar é esse. Guarani 1. Ferroviária também 1, Carlos Cabela. 18h30 tem Corinthians e Ponte Preta aqui na Neoquímica Arena. Aliás, as duas equipes na pedra. Guarizo. Na audiência da CBN no YouTube, Cláudia Lopes, Cleuda Tereza e também o Rubens Félix. Alô, torcedor, eu mudei, eu gostei. Mude você também pro futebol que pega bem. Venha pra CBN Campinas, aqui falta. Bruno Silva tentou na base do carrinho interceptar a jogada da equipe da Ferroviária, levou a mão na bola, bola para a equipe visitante bater. E aí, Carlão, 27 minutos, como segue o jogo aqui no Brinco? O jogo tá perigoso, Roger, o jogo tá perigoso, o Guarani deixou de atacar, a Ferroviária
me parece mais organizada. Essa alteração do Giovanni Augusto, a saída do Giovanni Augusto, até por ser um cara da criação, mas a entrada do Nicolas Careca, o Guarani ficou meio acéfalo ali no que tange a criação. 27 minutos, a Ferroviária melhor que o Guarani. Esse Carlos Eduardo de Freitas falando aqui na CBN Campinas. E vem o time do Guarani, tenta sair pro jogo. Lá vem o Ludic. Ludic pega a bola no pé de ferro, ganha do lateral esquerdo do João Lucas, já bateu pela ponta direita pra Ronald. Vamos lá, garoto. Já fez o primeiro gol, quem sabe o segundo também nasceu. Levantou buscando no canto do break, a zaga afasta por cima, tira o perigo, Léo Toninho. E jogada aqui, primeiro no meio de campo, o Ludic conseguiu naquele pé de ferro não só levantar o torcedor, mas jogar muito bem uma bola ali pro 99. Ele até olhou pra dentro ali da grande área, mas talvez tenha faltado infiltrar-se um pouquinho mais dentro da grande área e tinha um certo campo. Cruzou, teve ali um desvio no meio do caminho, mas a torcida já gostou da jogada do Guarani, viu, Roger? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Como visitante, a Ferroviária disputou 15 pontos, ganhou 6, hein? 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, marcou 7 gols. E teve sua defesa vazada em 7 oportunidades também. 29 de bola rolando para você ligado no futebol da CBN. E aqui uma reclamação do jogador do Guarani que queria um arremesso lateral. O Bandeira marcou lateral para a Ferroviária. Foi o Ronald, ele foi deu um tapinha na bandeira, né, Leandro? Olha, até fiquei olhando bem assim por esse lance. Não sei, talvez assim, lá dentro do campo, frente a frente, acho que realmente o Bandeira viu que foi mais uma lamentação do que algo um pouco mais, algo mais de nervosismo. Mas realmente ele bateu na bandeira. Falei, daqui a pouco vem um cartão aí, viu, Roger? Orejuela faz inversão, intercepta de cabeça, Matheus Pereira. A Ferroviária no campo de ataque, rebote voltou para Igor. O árbitro marca a falta para cima dele. Eu vou fazer coro com o Carlão. O jogo entra no momento perigoso. A Ferroviária tá soltinha, pensando que o Brinco de Ouro é a fonte luminosa, hein? Meia hora de futebol e a Ferroviária tem falta agora pela direita, Léo Toninho. Falta ali no canto direito, camisa 7, né? Foi derrubado ali o jogador da equipe da Ferroviária, o Igor. O Igor, camisa número 7, já deixou ali um pouco mais a bola. Jogadores já praticamente dentro da grande área. Vem bola alçada. Jogada perigosa pelos lados ali direito do ataque da equipe da Ferroviária. Ferroviária em busca do segundo gol. Igor com H, né? Atenção, parte o levantamento. A zaga do Bugre tirou. Vai ter que evitar, porque senão vai ser escanteio. Vai lá o Matheus Lund que pega a bola. Já arredonda na perna direita. Vem pro jogo o time do Bugrão. Meia hora de futebol. Tempo passa a bola, rola. CBN Campinas marca. Aqui no Brinco. Segundo tempo, o placar é esse. Guarani 1. Ferroviária também 1. Carlos Cabela. Ponte Preta escalada e definida pelo Hélio dos Anjos. Igor Vinhas, Kevin, Fabrício, Thiago Oliveira e Jean Carlos. Léo Santos, Wesley, Leonaldo, Matheus Anjos, Fecim e Ribamar. O Corinthians do Vitor Pereira. Cássio Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton. Duqueiroz, Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Silva, William e Roger Guedes, Guarizo. Encerrado lá em Diadema, 1 para o Água Santa, 1 também para o Santo André. Audiência da CBN, Maurício Domingos, Oswaldo Donizete, Genaro Montoni. Futebol Globo CBN. Para quem estava no YouTube nosso aí, no youtube.com/CBN Campinas, viu que a câmera deu uma queda. Assim como a qualidade do jogo do Guarani no segundo tempo, a câmera deu uma pequena queda. Aí o nosso pequeno Léo Toninho já foi lá e com as suas formações técnicas radiofônicas já arrumou a câmera. Estamos aqui de novo. Ó, joião pra você aqui, ó. Tava tudo certo lá, Léo? Tudo ok agora, tudo ok. Já remendou? O pessoal até me viu agora, né? Você não tá aparecendo. Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Que beleza. Isso. Não que esteja perdendo alguma coisa, né? Isso. 56% de posse da bola para a equipe do Guarani, 44% de posse da bola para a equipe da Ferroviária, placar de 1-1. Bate na bola, tira dali o Vitinho, afastando pela equipe da Ferroviária, colocando para fora, arremesso lateral para a equipe do Guarani, bater lá do esquerdo, pertinho da risca de vitória do campo, Matheus Pereira, até a frente para Lucas Venuto, desviou para o agora capitão Bruno Silva, inverteu pela direita para Matheus Ludic, vamos lá garoto, Ludic pega na bola, devolveu para Bruno Silva, é para frente, Bruno Silva, perna esquerda, colocando na grande área, forte demais, colocando o break. Tiro de meta e eu não falei o nome do Careca ainda.
Nicolas Careca entrou como peça decorativa, Carlão, até aqui. Olha, o Roger, eu sinceramente não gostei da alteração. Restam alguns minutos para o fim da partida. O Guarani tem possibilidades de vencer o jogo, com certeza, até com gol do Nicolas Careca, mas eu não tiraria o armador do time para colocar um atacante, né? Você tira o arco e põe a flecha. E aí, quem que vai municiar esses caras da frente? Ele recompõe um pouco com o Nicolas Careca, mas ele não tem essa característica, ele não é o cara da criação. Pode dar certo? Pode. Mas eu, sinceramente, não realizaria esse tipo de alteração. Tirar um meia para colocar um atacante. Foi uma medida desesperada para tentar vencer o jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Torcedor vai porque Ronaldo Alves colocou a bola de graça para fora em arremesso lateral. Torcedor queria que o Guarani descesse essa bola no terreno e fosse tocando para o campo de ataque. 33 minutos de bola rolando. Toma licença, João Lucas, para fazer a cobrança do arremesso lateral. Pega na sobra ali o Matheus Lud, que tira por baixo de perna direita. Na sequência pediu uma falta, colocando o break aqui no grande círculo. Não ligou. Mandou seguir. A bola sobrou até o Saldo. Saldo, goleirão da equipe visitante. Já toca essa bola para Didi. Didi ajeita para Saldo. Vai pressionar lá pelo outro lado. Nicolas Careca. Falei o nome dele. A bola chegou até a presença do Bruno Leonardo. Assustou-se com a presença do artilheiro no campo do break, colocou para fora, cedendo a arremesso lateral de graça. Quando a Ferroviária vem aí com duas alterações. Preparando o Elano Brumer, duas alterações da equipe da Fonte Luminosa. Léo Torim. Exatamente, saiu o número 10, o 10 o Tomás e também saiu o 7 o Igor. O Igor saiu e também o número 10 Tomás. Eu tô olhando aqui de longe, acho que é o número 20 que entrou, que foi o Neto. Neto então deve ter entrado no lugar do 7. Falo deve porque realmente a placa do Guarani, além de ser rápido, aquele vermelho a gente não enxerga. Então, número 20, Neto, no lugar do camisa 7, o Igor, e já confirmo quem entrou no lugar do 10, Tomás, viu, Roger? Quase 35, daqui a pouco o Bolacha marca comigo. E às 18h30 tem Corinthians e Ponte Preta com Carlos Capila. Também direto no estádio do Corinthians, a CBN presente nos dois estádios hoje. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 35, restando um pouco mais de 10 para terminar o jogo em Campinas. O placar é este: Guarani 1, Ferroviária também 1, Carlos Cabela. Aqui na Arena Itaquera, os goleiros do Corinthians, entre eles o Cássio, já começa o trabalho de aquecimento. 18h30, a bola rola para Corinthians e Ponte Preta. Lembrando que os jogadores do Corinthians serão utilizados pela Ponte Preta nessa partida. Tanto o Fecim quanto o Léo Santos estão escalados. Na audiência da CBN Campinas, o pessoal vai chegando e torcendo para a Ferroviária aqui. Vai dar ferrinha 2-1, final do telefone 7716. Confirmando as alterações na Ferroviária, Léo. Confirmando então, realmente o 7 saiu, o Igor, entrou 20 Neto. Saiu 10 mesmo o Tomás e entrou 23 Rafael Luiz. Rafael Luiz, portanto, 23 já no gramado, já batendo uma bolinha. Rafael Luiz é o sangue novo ao lado do Neto na equipe comandada pelo Elano Brumer. Placar de 1-1, futebol CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Cardão, o Elano deu uma declaração essa semana de que estava preparando o time dele para uma grande final. Um duelo de final, como se fosse hoje uma final. Quem é que está encarando mais como final o jogo de hoje? Ferroviária ou Guarani? Ou ambos estão com o espírito guerreiro de uma final de campeonato, Cardão? Roger, um jogo muito equilibrado. Mas a Ferroviária no segundo tempo ela joga melhor, joga mais solta. O Guarani, as alterações até agora não surtiram efeito. Mais uma vez, não concordei com a saída do Giovanni Augusto. Embora ele não estava realmente fazendo uma boa partida, mas é o cara que tem o talento numa bola parada, numa armação de jogada, tentar furar o bloqueio defensivo da Ferroviária, mas ele tirou o cara da armação para colocar um atacante. E o Guarani agora não pensa, pode vencer o jogo? Pode, bola aérea e tal, mas aquele cara que pensa, que organiza, ele não tem mais. Próximo jogo do Guarani contra o Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa pela Copa do Brasil, terça, 9h30 da noite. A Ferroviária pega o Santos, quarta-feira em Araraquara.
aquele jogo que não aconteceu na rodada passada por conta daquele dilúvio que caiu na Fonte Luminosa. Derrubado o jogador do Bugre na ponta esquerda, tá caindo no canto do break, falta por lá, Léo Toninho. Ali no canto esquerdo, a torcida já um tanto impaciente, o Daniel Paulista também, mas já recebendo algumas vaias, ora quando o Bruno Silva bate na bola, quando o Ronaldo Alves também. O certo é que é canto esquerdo Índio, camisa 23, se prepara para a cobrança da falta. Eu só não tô vendo o Guarani com aquele fogo, cara, aquele tesão de alguém que tá quase entrando no Z2. Precisa ter tesão, Guarani, precisa pôr fogo no jogo. É você que é o dono da casa, você que é o campeão brasileiro, Guarani. Honre essa camisa, Guarani. Tem poucos minutos. Índio levanta na boca do gol. Subiu a zaga para colocar para fora. Bruno Leonardo foi o último a tocar escanteio para Guarani. Quem sabe na bola parada, Léo Toninho. Lucas Venuto se prepara para a cobrança. Tem até pressa, a camisa de número 77. O árbitro vai lá olhar para saber se ele colocou a bola no lugar certo. Agora sim. Até pede para colocar um pouquinho. Eu acho que tem tanta coisa, hein, professor, para o senhor ver. Ele foi lá dar uma olhadinha na bola. Mas, contudo, dentro da grande área, ali o Careca, tem o Ronaldo Alves também, o Índio também, escanteio para a equipe do Guarani. Lá vem Venuto, cobrou na boca do gol, desvio de cabeça, gol! Índio! Guarani! Guarani! Índio, camisa 23! Índio, camisa 23! Ele não perdoa! Índio marca o gol do Bugre! Na marca de 38 do segundo tempo. Cobrança de Lucas Venuto no escanteio. O Lucão do break mete a cabeça nela, ela bate no travessão. Encontra no segundo pau o Índio. Predestinado não estava bem, mas ele estava predestinadamente colocado no segundo pau. Tocando de cabeça a bola pro fundo do gol de Saulo. Eu perco a voz, mas não perco a esperança em você, Guarani! Bugre na frente de novo em campeonato! Guarani! 2 para o Bugre! Ferroviária! 1 para a Ferroviária! O que vale é o detalhe, conta aí, Léo Toninho! E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Saulo. Eu cantei a bola antes da cobrança de escanteio. Eu falei, Ronaldo Alves, tem jogadores dentro da grande área e o Índio. E foi justamente desses dois. Chamei o gol pro Guarani depois de Lucas Venuto. Cobrança de escanteio no canto esquerdo. Ronaldo Alves cabeceou praticamente dentro da pequena área. A bola explodiu no travessão. Já seria um golaço que pegaria o goleirão Saulo de cobertura. Sobrou no segundo pau pro Índio. Inteligente, vem da jogada. Com o apoio do torcedor, colocou a bola pro fundo das redes. Correu pro abraço, com muita garra. Se não é na técnica, é no bom jogo. Tem que ser na vontade, a torcida reconheceu isso. Que momento, Roger, Guarani na frente novamente. Guarani 2, Ferroviária 1. Para chegar a 13 pontos do Campeonato Paulista, para voltar à fase de classificação. Tempo passa, a bola rola, Rádio CBN Campinas marca 41, etapa final do jogo. No brinco, placar é esse. Guarani 2. Ferroviária 1, Carlos Cabela. Aqui na Neoquímica Arena, daqui a pouquinho a bola rola para Corinthians e Ponte Preta. Guarani reassume a segunda colocação no Grupo A, está livre de qualquer ameaça de rebaixamento e vai definir o futuro. A possível classificação, domingo que vem, fora de casa contra o São Bernardo. Aqui tem escanteio, a equipe da Ferroviária. Tem que ficar atento com a ferrinha nessa reta final. Bernardo vai para a cobrança, Léo Toninho. Exatamente, Bernardo ali no canto direito. Daqui a pouquinho confirmo mais uma mudança pelos lados da Ferroviária. Agora pressiona, tentando o gol de empate. Com esse gol do Guarani, a Ferroviária fica mais próxima do rebaixamento, viu, Roslins que abre o guarda-chuva, aí garoto, lá vem ela, bola desviou, passou por todo mundo, tirou dali. Último homem aqui do outro lado a tirar, meu Deus, Ronald afastou, bola colocada para fora, arremesso lateral. Mudança na equipe visitante, Léo. Mudança no momento em que o Maurício Kozlinski sente, né? Parece que foi câimbras ali na perna direita, mas confirmando então. Saiu 11 Orejuela, deixou o gramado, entrou o 18 Gleison com a 18
entrando no lugar do Orejuela. Ali o Índio já conversa ali com o auxiliar técnico do Daniel Paulista, o Maurício Kozlinski ainda recebendo atendimento médico, e os 6 ali da equipe da Ferroviária, João Lucas, bate um papo com 5, né? O Guilherme Nunes, comentando, vai pra frente, vai pro ataque. Eu acho que esse é o resultado pra Ferroviária, mas o Guarani tá um resultado importante em mãos, a torcida valoriza isso, vai pra cima junto com o time. Guarani vencendo 2-1. Acabou a bateria do Orejuela, hein? O Gleison entrou, aliás, se eu abraçar aqui o Gleison Assunção, que é da Rádio Banda B lá de Curitiba, grande amigo, grande cronista esportivo. Carlão, 43, o Guarani achou o gol com o Índio. Que beleza, agora 2-1, Carlão. Daquela maneira que nós falávamos, né? Bola aérea, tal, no desespero, no rebote, no bom posicionamento do Índio. O Guarani acabou fazendo o segundo gol, importantíssimo. Agora, tomar cuidado, a Ferroviária vem que vem, mas o Guarani tem que estar atento, principalmente com a bola aérea do adversário. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. 43-41, já tem o jogo da Ponte Preta. Já tem Carlos Cabela direto da Arena Corinthians. Aqui Kozlinski vai repor a bola em jogo. 2-1 para o Guarani, para cima da Ferroviária. Permanecer esse resultado, a freguesia vai aumentar, né? Não perde para a Ferroviária desde 95. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, não perde desde 1990. O retrospecto agora para 101 jogos, 51 vitórias do Guarani, 23 empates e 27 vitórias da Ferroviária. Bugre marcou 157 gols, levou 119. Números que Mário Lani, brilhante historiador do Guarani Futebol Clube, coloca em seu site jogosdoguarani.com.br. 44,5, vem Bugrão, ponta direita, Lucão do break, tentou passar, não passa. Não acabou o jogo não, hein, gente? Não acabou o jogo não, hein, Lucão? Não pode dar esse contragolpe pra Ferrinha, que desce com o Gleison. Na sobra, tira Ronaldo Alves, afasta dali. Não pode desistir de lance de ataque assim não, Leotoninho. É um bate-rebate pra cada lado, né? Ali no canto esquerdo ali o Delan sentindo, parece que já tá até sem ali a chuteira. Não sei se foi um pisão, que eu acompanhei já o lance lá no canto oposto. O jogador da equipe da Ferroviária também caído. Ronaldo Alves, que fez a cobertura, chutou pra fora como pôde, sentindo câimbras também. Tá indo muito na vontade o Guarani. Uma parte técnica talvez não sobressai, mas na vontade, pelo menos nesses minutos finais. Você está também passando o sufoco à toa, mas de qualquer forma, muito na vontade. Derlan, que entrou no lugar do João Vitor, ainda caído no gramado, sem a chuteira do pé esquerdo. Ronaldo Alves, perto ali da meia-lua, também caído, talvez sentindo algum problema ali na virilha. Finalzinho de jogo promete ser de muitas emoções, viu, Roger? Agora que eu vi aqui o apelido do Gleison, eu vou até colocar na minha papeleta aqui, Carlão. É Gleison Caveirão, viu, Carlão? Lembrando o Souza, né? Lembra do Souza? O Souza era o Caveirão, aquele do Chororô, do verdade. Flamengo. Gleison Caveirão, camisa 18. O jogo tá parado porque o Derlan tá caído ainda. Vamos até 50 também nesse segundo tempo. Chamou, falou. Ô Roger, aqui na Neoquímica Arena, o time do Corinthians veio incompleto. Os titulares e os reservas para aquecer do gramado. A Ponte Preta, só os reservas. Estranho. Chamando a atenção o Carlos Cabela aí dessa situação de apenas os reservas da Ponte subindo para o aquecimento no estádio Neoquímica Arena em São Paulo, hein? Público, vamos lá, Léo Toninho. Público total, 2.706,2706 para uma renda de R$ 43.180. Vem o time da Ferroviária, bola levantada à frente, buscando o Gleison Caveirão, cortou no meio do caminho, Bruno Silva, no bate-rebate, ela vai voltar pelo meio para Guilherme Nunes, está parado o jogo, marcada uma falta em cima do Vitinho. Falta para Ferroviária com 46,5. Haja coração, Léo Torinho. Falta ali o Vitinho, camisa 17, derrubado e olha, praticamente meia dúzia. O João Lucas é o único jogador, além, claro, do jogador da cobrança, que é o Bernardo, ali atrás da linha da bola. Todos os demais jogadores praticamente já dentro da grande área. E claro, o goleirão Saulo lá na sua meta de qualquer forma. Falta perigosa. Bernardo, camisa 2, se prepara para a cobrança. youtube.com/CBN Campinas. Obrigado para você que esteve comigo nesse jogo. Daqui a pouco nós abriremos uma nova live. Uma nova live para o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. Bernardo levanta na boca do gol. O toque de cabeça no ataque da Ferroviária. Tira por lá do outro lado. No segundo pau, Matheus Pereira afastou o perigo. O árbitro está parando o jogo, marcando impedimento.
Impedimento, bola pro Guarani, aquela bola do Ufa, hein, Léo Toninho? Consegue respirar um pouquinho ali, o Maurício Kozlinski também fala com o árbitro experiente, ganha aqueles segundos a mais, o Derlan dentro da grande área. Agora sim, o camisa de número 30 se prepara para a cobrança, de um momento até muito irritado, aí o técnico Elano cobrando um pouquinho mais, entre aspas, da cera que vem fazendo aí o goleirão do Guarani. O certo é que o Bugrão na frente, 2-1, vencendo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 45º jogo entre Guarani e Ferroviária aqui no Brinco, e só perdeu o Guarani 5 vezes para a Ferroviária, foram 29 vitórias com essa, 11 empates, um belo retrospecto bugrino contra a equipe de Araraquara. Toca na bola, Ronald fez um bom jogo, ele entrega a bola para Bruno Silva, levado com o Ronald, tabela aqui com o Matheus Ludic, devolve atrás para Kozlinski, vai deixando o tempo passar o time do Guarani, se tem chance tem que descer, Careca tenta desviar de cabeça, a bola sobrou com o Vitinho pelo meio de campo, já levantou para o campo de ataque buscando o Caveirão, tira dali, afasta Ronaldo Alves, o árbitro deu falta. Diz que o Ronaldo botou a mão na bola quando ia subir contra o Caveirão. É falta para a Ferroviária. Falta importante, canto esquerdo, a torcida não gosta nada ali, o camisa de número 23, Rafael Luiz, se prepara para a cobrança, o Saulo agilizou um pouquinho ali, o João Paulo, melhor dizendo, o João Lucas, né, João Lucas, camisa meia dúzia, também fica próximo à bola, todos os demais jogadores dentro da grande área do Guarani. Falta que vai ser batida pela equipe visitante, vai para a cobrança, Rafael Luiz, camisa 23, é sangue novo, entrou no segundo tempo, perna direita, partiu, levantou, subiu de cabeça para afastar no cano break, afasta completa lá do outro lado, Matheus Pereira, não, Guarani, não erra essa saída, vem Bruno Silva, bota a ordem na casa, abre pela ponta esquerda, vamos lá, Guarani, eu quero ver essa descida, Bugrão, faz o break, Ronaldinho, opa, foi duro pra cima dele, hein? Foi duro o Rafael Luiz pra cima dele, ficou caído o Ronald, o árbitro pertinho, não deu nada. Agora vem de ladrão o Índio tentando bater a carteira, o 23 pra cima do 23. Rafael Luiz toca por último na bola, o 23 do Guarani, Índio é lateral pra ser batida, a equipe da Ferroviária tem pertinho da rede divisória do campo, ele marcou falta na verdade, né? Marcou falta para a Ferroviária. Camisa ali de número 23, o Índio, né? Acabou derrubando o próprio 23, canto direito, mais uma vez, bola alçada na grande área. 30 segundos para terminar o jogo no Brinco. Pro Guarani dá um ufa pro seu torcedor. Bola vem pra grande área, Matheus Ludic que tira dali. O rebote volta pra equipe vermelhinha. Ajeita pelo meio por ali. O Rafael Luiz meteu pela ponta esquerda pra João Luiz. Vai levantar na boca do gol. Lá vem Ferroviária. Olha o toque de cabeça. Olha o gol da Ferroviária pra fora. Agressão Caveirão. Não, Bugrão. Não faz isso com seu torcedor, Bugrão. Mas não vai dar tempo. O árbitro vai pedir a bola. Vai terminar o jogo. Ele manda o Kozlinski que bateu o tiro de meta, Léo. Manda bater. Até pensei que realmente ele ia pegar ali a bola. Só chega ali próximo ao Gandula para acelerar um pouquinho mais. Camisa número 30 do Guarani para a bola. Agora pode terminar. Thiago Luiz Escarascati manda cobrar o tiro de meta. Festa do torcedor em Campinas. A CBN com o seu microfone aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa vai acompanhar o grito, a explosão do Bugrino quando o juiz terminar o jogo. E ele já podia ter terminado, hein? Marcou até 50. Bicão na bola no meio de campo do Ronald, levantando o Guarani para o campo de ataque. Ela sobra aqui pelo setor esquerdo para João Lucas. Faz a finta para cima do Nicolas Careca. Recua para o Saulo. 51, juizão, já pode terminar. 51, juizão, já pode terminar. Pro Guarani se aliviar. Apita o árbitro. Guarani 2. Ferroviária 1. Sensacional você, Bugrão. Vitória maiúscula, importante contra a Ferroviária. E agora o torcedor do Guarani provoca o time da Ferroviária. Segunda divisão, que o Guarani vai ficando na primeira. Vitória importante. E assim que acabou, Daniel Paulista fez o sinal da cruz, já desceu para o vestiário. Jogadores todos vêm para o centro do campo, com certeza vão saudar a torcida. Final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Vem aí o rapidíssimo Central da Bola. Central da Bola. Rapidíssimo no pique, porque a gente vai passar para o jogo do Corinthians com a Ponte Preta, mas o Índio, craque do jogo, autor do gol da vitória do Guarani, vai falar na saída do campo. É todo aquele protocolo da federação, né? A gente está esperando ele ser perguntado, mas vai lá, Índio, que a torcida bugrina quer te ouvir aqui na CBN.
criticado desde quando você chegou e faz o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. O que ele representa e principalmente nesse momento? Cara, representa muita coisa, mano, muita coisa. Quem tá aqui comigo sabe o quanto que eu trabalho, o quanto que eu me dedico, o quanto que eu me esforço para sempre dar o melhor para esse clube aqui. E hoje, por glória do Senhor, ele me abençoou com esse gol aí que já estava devendo, tinha muita gente pedindo, tinha muita gente falando. E hoje Deus me abençoou com esse gol aí, que deu uma vitória tão importante para nós. Então, primeiro de tudo, eu preciso agradecer a Deus, né? E agradecer a todos aqueles que confiam, que depositam confiança no meu trabalho. Um gol, né? Que tira o time. Ele vai responder, não, agora ele vai receber o troféu de melhor jogador em campo. Índio, autor do gol, ele que entrou na segunda etapa e fez de cabeça o gol da vitória do Guarani, 2-1 em cima da Ferroviária. Matematicamente o Guarani não só está livre do rebaixamento, mas agora está na segunda colocação no grupo A do Campeonato Paulista. Só depende dele para se classificar às quartas de final. Um jogo fora de casa no domingo às 4 da tarde contra o São Bernardo, que me lembrava fora do ar aqui o Carlão, que é irmão do Guarani, né? Irmão de patrocinador, a equipe do São Bernardo. O Roberto Graziano investe na equipe do ABC Paulista. E agora, depois dessa vitória do Bugre, nós vamos daqui a pouquinho ou já direto eleger o craque do jogo e trazer o comentário do jogo. O craque do jogo. É já. A Federação Paulista de Futebol elegeu como craque do jogo o Índio, camisa número 23 do Guarani, pelo gol que ele marcou no segundo tempo. E o Roger Williams, que está fazendo uma transmissão ao vivo, o multimídia Roger Williams, é o primeiro a votar no craque do jogo de Guarani 2, Ferroviária 1, Roger. É verdade, cara. Deixa eu sacar minha câmera aqui para mostrar o negócio. Tudo ao vivo, ó. Porque o cara tá aqui, ó. Lucão do Break, ao vivo para quem tá no YouTube. Ele veio até a torcida jogar a camisa, fazendo a festa da galera. Eu vou acompanhar aí. O cara fez o gol que salvou o Guarani. Índio, contestado por mim, inclusive, mas ele foi pra rede, não perdoou e marcou o Guarani 2-1. Índio, pra mim, o craque do jogo. E afasta o azar, né? Todo mundo, né, Roger Williams? Não só o Índio, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Primeira vitória que eu narro de time de Campinas na CBN. Tava achando que o problema era eu, viu, o Marco Guarizo? Ah, olha, não foi você que montou os elencos daqui, não. Grande abraço pra você, Roger Williams. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Parabéns a todos pelo trabalho e boa sorte para a equipe que vem aí direto de São Paulo. Parabéns a você também, grande transmissão. Um voto pro Índio e agora quem vota é o repórter Léo Tonin. Eu voto no Matheus Ludic, viu? Eu achei que entrou muito bem na ala direita, muito criticado, né, durante algumas boas partidas, mas eu acho que ele fez um trabalho bacana. Ele acabou apoiando muito bem. Eu acho que eu coloco um voto de confiança no jovem atleta. Tá empatada a votação então, Léo Tonin, prazer trabalhar com você em mais uma jornada, grande abraço e até a próxima, Léo. Valeu demais, um abraço aos amigos, lembrando, Rádio CBN Campinas, daqui a pouquinho tem Ponte Preta em campo, um abraço, Guarani terça diante do Vila Nova e encerra a participação no Paulista diante da equipe do São Bernardo do próximo final de semana, viu, Guarizo? É isso aí, Léo Tonin, valeu, já trazendo o destaque final junto com a votação do craque do jogo, e você, Carlão de Freitas, vai definir, é o Índio, o Matheus Ludic, ou você vai enrolar isso aí e deixar pro âncora votar também? Não, eu vou de Índio, foi decisivo, há muito tempo ele estava perseguindo esse gol, a gente sabe das dificuldades em que ele passou aqui em Campinas, principalmente quando ele jogou na Ponte, muito criticado, no Guarani também, passou por momentos difíceis na temporada passada, agora ele se reencontrou e é um titular importante do Guarani. Hoje foi decisivo, um gol que tira qualquer susto ou qualquer possibilidade de rebaixamento e de quebra coloca o Guarani aí com a boca na classificação para enfrentar o Corinthians futuramente. Então eu fico com o Índio. E aproveitando aí o ensejo, Guarizo, deixa eu mandar um abraço aí pra galera lá do VV, como sempre, né, festejando, e hoje vai festejar o aniversário do Arthurzinho Shinkai, que é bugrino, filho do Oscarzinho Shinkai. O pessoal lá tá todo empolgado com a vitória do Bugrão. Então parabéns, Arthurzinho, o famoso Hiroshi, parabéns aí à família do Oscar e parabéns ao Guarani por esta vitória tão importante diante da Ferroviária. Um abraço pessoal do VV que sempre deu força em outros momentos aqui pra mim na equipe. O Índio é o craque do jogo.
E agora vamos ao comentário do jogo, Carlão. Como é que o Guarani chegou a essa vitória, né? Você já falava, lembrando aquele Brasil e Argentina da Copa América, que o Galvão Bueno começou a fazer o discurso da derrota, o Adriano vai lá e empata. A gente aqui comentando até fora do ar, você na transmissão também, esse esquema com 2 centroavantes não deu certo, o time tá sem criatividade, mas gol saindo da bola parada também vale. E queria que você falasse aí dessa vitória do Bugre 2-1 em cima da Ferroviária, Carlão. Guarizo, ainda bem que vale, porque o Guarani no segundo tempo não foi bem, não. O Guarani não foi bem. Vamos dizer que mereceu a vitória por ter lutado, por não ter desistido da partida, mas não fez um bom jogo. Mas o que vale realmente é o resultado positivo, é isso que fica, é isso que o Daniel Paulista vai valorizar na sua entrevista coletiva. Mas eu, sinceramente, não gostei das alterações, ou uma alteração me chamou a atenção negativamente, quando ele coloca o Nicolas Careca no lugar do Giovanni Augusto. Não pelo que o Giovanni Augusto estava fazendo, mas pela característica de jogo. O Guarani